tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos a nulificação da infância dentro da autoevoluciologia, que é a providência voluntária intra e extraconsciencial da vivência do ato ou efeitos da superação, da influência e atuação das condições semiconscientes precárias relativas à fase infantil por parte da consciência lúcida, homem ou mulher, com hiperacuidade e priorização maior quanto à inteligência evolutiva. Aí vem a vida fetal, a biogenia do cérebro humano, o restringimento consciencial da ressoma, o estudo da pedologia, a fase infantil como sendo a pior para a consciência ressomada, o percentual da influência da mentalidade infantil na pessoa adulta, o período da maturidade como sendo a fase de ouro da vida intrafísica, o estado pertinente do percentual de acuidade da própria fase infantil, a condição da eterna criança, a condição medíocre de mamando a caducando, a minimização máxima evoluída do porão consciencial, a ação superadora de sair logo da concha intrafísica, a permuta do diabrete pela precocidade infantil, a troca do crianção pelo superdotado, as questões do trabalho infantil, a conquista da nulificação da infância, tendo início com o ser desperto. Ao chegar à condição evolutiva da desperticidade, toda consciência lúcida cogita alcançar a nulificação da infância na vida intrafísica como requisito natural do dinamismo autoevolutivo. Algum percentual da mentalidade infantil ainda afeta você? Em qual nível? Em qual área de manifestação? Esse é o verbete 1251, tem 3 páginas, 43 logias e 10 máximos. Tá certo os 10? Tá. Agora, essa pergunta aqui é para você. O senhor acha possível acrescentar na neologia e argumentologia a nulificação da infância espontânea, que é aquela proveniente da própria consciência, em virtude de sua inteligência evolutiva, sem interferência direta de outras consciências ou consciências? E a nulificação da infância provocada, aquela que é orientada e incentivada por outras consciências ou consciências, por meio do parapsiquismo, da consciência nulificadora? Você decide aí o que você faz. Não, ele está falando aqui neologia e não dá. E argumentologia, sim. Neologia não dá porque já tem lá. Olha aí e vê. A ideia é interessante. Mas eu não quis colocar muita coisa, porque, você sabe, eu fiz 3 páginas. Eu já arranjei 10 máximos. Se eu fosse levar isso aí para 6 páginas, teria 20 máximos. Não, aí tem que estudar, né? Tem que ver como é que fica. Ele fez aí, na verdade, uma taxologia. Isso é uma classificação. Como aqui eu não tenho nenhuma, pode colocar essa aí na argumentologia. Taxologia. Não, neologia já está feita. E outra coisa, você acha que a minha neologia está melhor do que a dele? Tem que ver. A minha são 3 expressões: nulificação da infância parcial e da infância completa. Eu acho que essa aqui é a mais correta, é o que a gente precisa mais. Eu pensei nisso tudo aí que eu estou falando. Escuta, se eu for colocar taxologia e classificação nos verbetes, eu revoluciono isso tudo. Eu não quero fazer para não ficar, já tem muita repetição. A técnica da circularidade, ela tem que ter um limite, né? Agora aqui, as catástrofes naturais, grandes terremotos, erupções vulcânicas, tsunami, constituem ações de reurbanização de um grupo karma? Sim, não há dúvida, né? Isso tudo influi, sem dúvida. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante que faz um mês apareceu no jornal. Mulher surpreende médico ao levar a vida normal com o cérebro danificado. Há algumas semanas, ao passar por uma ressonância magnética, a jornalista catarinense Silva Zamboni, 40, deixou o médico desconcertado. Ele não podia acreditar que o cérebro que observava no monitor, com lesões seríssimas em áreas extensas, era de uma pessoa absolutamente normal.
Então, veja, o esperado seria encontrar essa pessoa com sérias dificuldades para andar, para caminhar e para comer, ou em estado vegetativo. 5 anos atrás, diante das imagens semelhantes, outros médicos nem acreditariam que ela sobreviveria ao acidente que sofrera. Seu carro havia se chocado contra uma árvore depois de ter sido fechado por um caminhão, numa noite chuvosa, no interior de Santa Catarina. Além do traumatismo craniano, ela tinha costela quebrada, tal. Agora, a falta de oxigenação por conta da parada cardíaca havia deixado lesões graves e irreversíveis no cérebro. Os médicos que atenderam diziam que a morte era questão de horas. Agora, isso aqui é muito importante dentro dos meus estudos, sabe por quê? Não, há 50 anos eu já defendia isso, porque tinha pessoa que eu tinha examinado, quando eu comecei, que eu estava trabalhando com a medicina a primeira vez, eu descobri pessoas assim, mas não tinha aparelho para examinar. Agora, o que se passa? Aí eu comecei a estudar a turma lá do Espiritismo. O Ernesto Bolzano tem um livro que ele fala nisso. Um monte de gente, estava tudo normal até morrer, muito lúcido. A hora que abriram o cérebro, tinha pus dentro do cérebro, não tinha cérebro. Agora, então, essa é a minha hipótese do corpo objetivo, que é o psicossoma. A pessoa está descoincidida. Por isso que funciona o arco voltaico. Você está entendendo, não? O arco voltaico limpa esses processos. Agora, veja, uma pessoa, ela pode realmente estar normal. Veja bem, eu não fiquei doido quando quebraram a minha cabeça quando eu nasci. Não fiquei doido depois que eu quebrei a cabeça com um acidente. Hora nenhuma. Eu não mostrei que eu estava píssico, piradão. Eu não tive nada. Então, veja, a minha cabeça estava com hemorragia, você está entendendo? Essa do acidente, todo mundo viu que estava a situação, por isso queriam abrir a cabeça para melhorar. Agora, veja, eu mesmo tomei atitude, mostrei a coisa com calma, não desesperei, não teve nada de choro, esse choro comigo não existe. Mas esse troço não existe mesmo, porque eu não tenho lágrima, o meu olho é seco. Agora, então, veja, nesse caso, vem corroborar mais aí, ó. Eles agora, eu já tinha falado isso, a neurociência agora, sabe, essa ciência moderna da neurologia, eles vão ver uma opção de fato desse. Agora, os casos do Ernesto Bolzano é muito interessante, porque é o fim do século XIX e início do século XX. Ele já falava com um monte de gente, estava tudo normal, até morrer. Na hora que morreram, abriram o cérebro, estava aquele pus, não tinha cérebro. Você está entendendo? Então, veja, o psicossoma, que é o processo do paracérebro, ele mantém a organização do processo e a pessoa funciona por ali. Então é como se fosse um funcionamento descoincidente. Deve ser o que aconteceu comigo. Não é regeneração esse caso. No teu caso foi regeneração. Não, ela também deve estar se regenerando, mas até agora não regenerou, porque viu que está tudo alterado. É um tipo de rompimento do psicossoma. Mas não é isso, foi isso que eu fiz com o cara em Copacabana. A hora que ele foi examinar lá, tirando as radiografias, examinando a minha cabeça toda, eu perguntava para ele, o que você quer que faça? Quer que faça uma desritmia ou quer que para com isso? E eu mostrei para ele que eu fazia aquilo. E outra coisa, isso foi logo depois do meu acidente, eu estava com a cabeça rachada. E, professor Waldo, a gente pode considerar isso um tipo de rompimento do psicossoma ou é... Até um certo ponto, até um certo ponto, sim. Não há dúvida. Só que tem que é um rompimento com base patológica. O outro é espontâneo. É patológico. Entende? É igualzinho, por exemplo, você faz uma projeção patológica, por exemplo, a experiência da quase morte, é patológico. Agora, você fazer uma experiência por você é diferente. Mas é a descoincidência, a projeção. A diferença do teu caso para esse? Qual? A minha diferença aí, no meu caso para esse aqui, é que na minha época, eles não tinham esses aparelhos que tem hoje. É isso que eu estou falando. Se tivesse, eles iam fazer um monte de coisa. Quando começaram a aparecer o aparelho, todo mundo queria me examinar. O cara de Copacabana quis. Depois o outro de Belo Horizonte me examinou. O de Belo Horizonte já não tinha muita coisa, porque já estava tudo consolidado há muitos anos. Mas, entende? Pelo que eu sempre entendo... É igualzinho o caso do meu infarto, que também examinaram e falaram, não, está tudo bem.
Mas só agora, com os aparelhos, que eles viram onde é que emendou, onde é que houve uma sutura, onde é que foi um super bonda Valdo, que acertou meu coração. mas no teu caso, pelo que eu entendi, houve sempre regeneração física. Você falou que tem caso que tem pulso, tudo Pois não é. houve regeneração. Não, mas a pessoa houve alguma coisa, ela funcionou. Como é que a pessoa estava lúcida até morrer? Eles vão lá, vão fazer a necrópsia, abre a cabeça da pessoa, está um pulso. Há quanto tempo estava aquele pulso? E a pessoa estava normal? Agora veja, o Ernesto Bolzano tem um monte de casos desse, dá os nomes, dá tudo lá. Isso, ó, todo mundo calou a boca. Faz um século esse negócio. Os livros estão lá embaixo. Ernesto Bolzano, italiano. Eu sempre dei valor para esse cara. Ele tinha uma opção de coisa assim. Ele pesquisou. Fenômeno psíquico no momento da morte, e processo não sei o que é da morte. Tem vários dos livros dele. Eu estudei aquilo tudo. Eu falei assim, meu caso está aqui. Agora veja, isso fazem 60 anos que eu falo. Agora, mais um caso. Para mim, a neurociência vai ter que enfrentar isso aqui. Agora, como é que fica, Valdo, aquela defesa das leis, das áreas do cérebro? Isso aí fica tudo... Não, isso tudo vai para o espaço. Especialista. Isso aí mostra que o materialismo baseado na fisiologia do corpo é a maior burrice, a maior ignorância. É o que eu falava, mas olha, como é que você ia mostrar? Agora com esses aparelhos já pode mostrar. Eu falei isso tudo. Agora, como é que isso tudo vai melhorar com o processo da biônica, parabiônica, tudo isso vai melhorar. E nesse caso, Valdo, a consciência, às vezes tem um cérebro bom, funcionando, não se manifesta e ela adequadamente. É doida. Por quê? Por causa dos bloqueios que eu falo aqui. O que nós fazemos? Eu faço o contrário. No arco voltaico, nós tiramos esses bloqueios. A pessoa, então, volta a funcionar com o cérebro. Entendeu ou não? Porque com bloqueio ela não funciona com o cérebro. E às vezes ela não tem nada. Agora, isso não é o máximo. Vocês estão entendendo a lógica dos fatos e dos parafatos aqui? Agora, veja, isso tudo está em suspenso. Isso aqui é o que a gente chama de pesquisa aberta. Você tem que fazer muita coisa ainda na neurociência, gastar muito dinheiro para chegar nisso. Teria que fazer um levantamento. Agora, eu há 60 anos falava isso aí já, por causa do meu caso. Quando eu vi os casos da Ernesto Bolzano, eu falei assim, eu entendo tudo que ele está falando. Por isso que eu queria arranjar mais livro, mais coisas sobre os processos parapsíquicos, para examinar tudo. Porque eu estava estudando, em primeiro lugar, meu caso. Está entendendo? Um monte de casos que eu tinha. Tem um monte de condições dessa. Agora, por exemplo, foi depois que eu estudei o negócio da superdotação. Por que é que o menino, né, deu mais oxigenação cerebral, ele ficou mais desperto? Alguma coisa aconteceu comigo. Entende? Outra coisa, eu comecei a entregar marmita, esse verbete hoje. Eu comecei a entregar marmita, eu tinha 5 anos, ganhava dinheiro com aquilo, para comprar minhas coisas, tudo que eu queria, com dinheiro. E o cara gostava demais de mim. O pior da história é que um que eu fui encontrar depois, o cara morreu. Eu fiquei desolado com aquilo, uma pena danada, mas depois eu encontrei com um cara fora do corpo, aí eu me acalmei. Eu tinha 5, 6 anos. Eu comecei a entregar marmita com 5 anos. Sabe aquela marmita que vê o arroz maior na parte de baixo, aquele negócio todo, com 7 andares? Era isso que eu levava, e direitinho. Saía da pensão e levava lá para o cara. Pois é, eu também, lá em casa, nessa ocasião, era muito comum marmita. Na década de 30. Isso aqui, ó. Isso aqui é o máximo. Não, quem pegou isso para mim foi a Cecília. A Cecília, você sabe, ela é minha secretária oficial do jornalismo, da cosmogramatologia. Entende? Ela é o máximo. Hein? Não, ela é pior do que o galinheiro inteiro ciscando. Mas, olha, professor, eu queria entender, na nulificação da infância, se ela ocorre só a partir da desperticidade. Olhando aqui na frase enfática... Não, aí nós estamos falando do processo da desperticidade para chamar a atenção, porque aí a pessoa se tornou madura, profissional. Você está entendendo? Assentou a situação. Então, ela pode ocorrer, quer dizer, se a pessoa estiver já no nível evolutivo... Não, porque existe o processo
o retorno, né, negativo das coisas, né? A pessoa está numa condição, ela às vezes retrocede. Agora, aonde tem menos possibilidade de retroceder, justamente a dispersidade. Tá. Agora, a gente É a recidiva, que geralmente se fala em medicina. Recidivar. Entende? Mas quer dizer que pode acontecer, então, em qualquer caso. Isso aqui depende da pessoa. Eu se ela acho que o tá processo já todo, a partir de é um aquilo que eu pré-serenal? falo, existe um princípio para isso. O processo todo da consciência depende do nível da hiperacuidade. Se ela tem hiperacuidade, se ela está aware, desperta, entende? Lúcida, que eu chamo autopercussiente. Acabou. As condições da vida intrafísica em que ela nasce também podem favorecer isso, ou não? Como é assim? Eu não As entendi. condições de vida Sim. na qual a consciência vai ressomar. Pode. Por Pode. exemplo, a síndrome do infantilismo é justamente o contrário disso aqui. O que é a síndrome do infantilismo? É aquela pessoa que está acostumada só com criança e ela fica acriançada o resto da vida até morrer. Que eu já vi de gente assim, não está no gibi, é muita gente. Agora, a maioria é mulher, né? A maioria absoluta disso. Também eu queria saber da questão daquelas crianças que elas têm retrocognições já logo novinhas, assim, 5, 6, 7 anos. Tem alguns casos que eu já li e que elas lembram exatamente tudo da vida anterior delas, sabe onde é a casa, volta lá, conhece todo mundo. Mas isso aí geralmente é por causa do trauma. Aí é um processo de paratrauma, violento. Pegou o trauma aqui, depois deu o trauma de lá. Esse casamento de traumas, existe isso tudo aí. Quer dizer, não é uma A condição coisa mais séria que você sadia. tem que olhar nesses casos todos é se há algum processo patológico. Entende? Se Tem não que ver houver, se há já um tem que processo investigar patológico. mais para ver se pode ser uma nulificação da infância. Valdo, quando é que você percebeu na sua infância que você tinha digamos assim, que você sentiu que a sua evolutividade era diferente? Ou Não. quando é que você percebeu? Você teve... Eu demorei com isso aí. Só aos 14 anos é que eu vi, que eu assentei. Por quê? Foi a hora, porque muita gente já falava isso. Você sabe, criança, todo mundo fala, é uma belezinha, é muito inteligente, é um gêniozinho. Isso tudo é besteira. Eu não ia nesse bico. Agora, mais ou menos quando eu fui chegando a 13 para 14 anos, foi quando eu comecei a trabalhar em Uberaba. Eu comecei a ter mais contato com as coisas e eu era o mais novo lá. Eu era um menino de 13 anos, no meio de milhares de alunos, dentro de uma organização de um monte de escolas. E eu morava lá dentro. Aquilo ainda tinha ido internato. Mas aí um dia, eu lá na sala de estudo, sentei e comecei a pensar, gente, eu aqui estou no meio desse povo, bem no meio. Tem gente mais nova do que eu e tem gente mais velha. Sou bem no meio. Eu estou na administração e sou aluno. Agora veja, eu, para pegar aqui o doce de leite e os queijos cabacinha aqui desse povo, eu dou aula para eles, fulano é mais velho do que eu, o outro é mais velho do que eu, o outro é mais velho do que eu. O que se passa comigo? Eu estou no meio dos atrasados e estou no meio dos adiantados. Mas eu trabalho com os adiantados de igual para igual, e trabalho com os atrasados também, favorecendo. O que se passa comigo? Aí as coisas ocorreram, foi quando aconteceu o negócio, que veio a consciência, isso não é para você. Aí eu comecei a pensar, bolas, tem alguma coisa diferente comigo. Aí eu falei assim, não, deve ser o parapsiquismo. Em parte eu estava certo, o parapsiquismo ele coloca a pessoa diferente dos outros, é besteira, não tem jeito. Você está entendendo? Não tem jeito, em qualquer lugar. Ó, o meu caso com os americanos, que não me conheciam nem nada, me deram o apelido de Brazilian Crazy. É o louco. Entendendo? Tudo é o processo de parapsiquismo. Agora, o que se passa? No outro ano, com 14 anos, eu então comecei a juntar aquilo tudo. Acabou, praticamente, já estava lá, porque o problema do internato
ele acabou no primeiro semestre de 47. Você está entendendo? Foi mais ou menos quando eu estava completando 14 anos. Você está entendendo? 14 para 15. Agora, foi nessa época, então, que eu já tinha lá a minha relação de 222 fenômenos. E cheguei, e o professor que eu mais confiava nele, virou assim, onde é que você copiou isso? Foi uma decepção para mim. Eu falei assim, ó, eu já passei o cara, eu estou pensando que ele é o mais inteligente deles todos, eu engoli esse também. Então eu comecei a pensar isso tudo. Aí vieram as mensagens que eu já recebia, com 13 anos eu comecei a receber psicografia. Então veio a mensagem e falou assim, ó, não se coloque na frente desse povo todo, não é bem assim não. Seja modesto e coloque-se na sua posição. Agora, você tem mais lucidez, que nós estamos aqui também. Não esqueça que nós estamos aqui. Então ele quis dizer, a sua inteligência, ou a sua percussiência, isso que eu chamo de percussiência, não é bem só sua, é uma boa parte é nossa. Então, aí eu comecei a dar valor muito mais para o processo de parapsiquismo. Aí eu chegava nas sessões espírita, nas reuniões de debate assim público, lá do Centro Espírita Uberabense, da União da Mocidade Espírita de Uberaba, que eu era o presidente, você está entendendo? Logo em seguida, aquilo tudo, eu via o nível de cada um com o assunto. Falei assim, não, isso aí, ó, isso aí eu já transcendi, esse eu já passei, esse aí eu já estou depois disso. Então, automaticamente então isso começou, aos 14 anos eu firmei. Então tem a questão... Aí eu já sabia o que eu ia fazer, eu já tinha ideia do processo. Por exemplo, naquela ocasião, isso que eu estou chamando hoje de conscienciologia, eu chamava de espiritologia, que seria o espiritismo levado para a nomenclatura científica. Porque o espiritismo foi levado para a nomenclatura, para Allan Kardec, filosófica. Ismo é filosofia, doutrina. Eu ia levar para a logia, que é o logos, que é a ciência. Entendeu? Por isso que é que eu uso aqui, ó, logos. É logias. Entendeu? Peraí, mas aí você falou que fechou o internato, e daí? Hein? Aí fechou o internato. Não, fechou o internato, o que se passa? Melhorou para mim. Por quê? 35 pessoas foram embora, eu fiquei sozinho. Agora, a hora que eu fiquei sozinho, não tinha mais problema direto, porque aquelas pessoas, todas estavam lá, não havia mais internato. Elas iam durante as aulas e iam embora. Tinha 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite. Eu morando lá dentro, mas ficou muito melhor. A casa era minha, o domínio era meu, o império era meu. Você está entendendo? Era eu e a família do Mário. A dona Cecília, os filhos, aquela coisa toda. Hein? Morava, porque lá eram 4 pavilhões. O do meio era a casa dela. Você está entendendo? E aonde eu almoçava, de vez em quando com eles. Às vezes eu dormia lá junto com os meninos para tomar conta da casa. Eu ajudei a criar. Esse que é o reitor lá da universidade, eu ajudei a criar ele. Que era mais velho que ele. Eu vi quando eles nasceram. A filhinha, a irmã dele, gostava demais de mim, pequenininha. Tudo eu ajudei, são os 2 filhos deles. Entendendo? Agora, o problema é que eu já tinha ideia dessa história. Agora, aos 14 anos, então, eu firmei minha vida. Já vi o que ia acontecer, como é que seria. Ô, professor, então, nesse caso aqui, o senhor tinha, o que ajudou muito foi a questão do parapsiquismo. Foi. Isso eu sou obrigado a reconhecer. E outra coisa, eles mesmos me chamaram a atenção. Quer dizer... Agora, foi depois disso que aconteceu o negócio dos lápis que estavam dançando na minha frente por causa de efeito físico. E eu tive que parar com o processo da psicografia durante muito tempo. Mas, por exemplo, o senhor já vinha lá do entendimento de uma outra vida, lá do extrafísico? Não, mas o problema é esse. Quando chegava o fim de semana, às vezes no domingo, que não tinha nem parada, que não tinha nenhuma coisa de esporte, que não precisava de ir no Uberaba Tênis Clube para fazer isso ou fazer aquilo, não havia horas extras, de aulas extras, nem nada, que não havia aqueles negócios, por exemplo, de greve de aluno, que depois tinha que repor, essas coisas todas eu vi, eu sou especialista nesses troços todos. Agora, então, o que é que se passa? Quando chegava no domingo, que eu tinha, por exemplo, uma manhã, que eu não tinha compromisso nenhum, porque quase sempre à noite,
Eu tinha alguma sessão que eu saía, tudo. O Centro Espírita Berabense era só atravessar um largo que havia lá na coisa, daí a pouco eu estava no Centro Espírita Berabense. Então, é o lugar que eu frequentava, porque a União da Mocidade Espírita eu fazia as reuniões lá. Todo sábado tinha. Mas, por exemplo, chegava no domingo, eu às vezes tinha aquilo isolado. Eu ficava sozinho naqueles pavilhões. A família do Mar às vezes não estava lá, não tinha ninguém, só eu. Então, eu articulava já os meus horários para ver o que eu ia fazer. Você está entendendo? Quase sempre eu colocava em dia a minha datilografia. Então, eu datilografava tudo com as minhas anotações, com o negócio todo na secretaria, porque todas as máquinas estavam à minha vontade. Eu tinha a chave de tudo. Você está entendendo? Aquilo, olha, era o sonho que eu tinha pedido. Está entendendo? A hora que o negócio aconteceu. Mas tudo isso agora está na minha mão. Como é que isso veio parar na minha mão? Eu mesmo ficava sem saber. Aí eu comecei a me dedicar ao trabalho, ao estudo, com muito mais empenho, para poder eles me dar valor. Mesmo assim, só aos 16 anos que me deram a carteira de trabalho. 16 anos. Oficialmente, tudo. Já tinha um bom salário da história. Você está entendendo? E continuando estudando. Eu pagava os estudos. Eu nunca paguei nada a hora que saí, a hora que eu comecei a trabalhar. A partir de 1946, eu nunca paguei nada dos meus estudos, nunca mais. Curso nenhum. Uau, dá para dizer que nessa vida você teve uma infância mais ou menos normal como qualquer outra criança? Não, não foi muito normal. Já trabalhava desde os 5 anos. Escuta, Fora o parapsiquismo. menino nenhum tem uma coisa normal naquela época, né? Aquele monte de gente que suicidava, que suicídio estava na moda. Uma loucura. O negócio da formicida tatu, todo mundo usava aquilo. Uma menina, o namorado virava a cara para ela, chegava lá, tomava formicida tatu. Quer dizer, uma loucura. Isso tudo eu vi amigos meus. Outra coisa, aquele monte de criança, tudo barrigudinha, de vidros vermes, que saía até pelo nariz. Todo mundo morreu, a maioria desse povo, homem, mulher. Meus amigos todos de infância, todo mundo foi embora. Assim, eu falo do nível... O Brasil não tinha infraestrutura você está entendendo? De sanidade O fato pública, também, de Valdo, modo algum. O fato de você morar na escola, né, já mostrava um nível de maturidade Foi, maior, mas isso porque nem aí já toda foi criança... já na adolescência. Eu Pois tô é, falando mas você tinha antes. 12 anos, né? Eu estou falando até os 12. Esses 12 eu não tinha. Mas, Eu Valdo, fui para lá com 12. Sim. Você está entendendo? Mas ainda é um menino, E, né? em alguns meses depois eu fiz 13. Aí estava no internato. Aos 14 eu já estava trabalhando. E com Mas que aí idade... você- Só um instantinho. Com que idade você fez essa relação de 222 fenômenos? 14 anos. Mas baseado nas suas vivências, nas experiências, Hein? nas experiências que você vinha tendo já de parapsiquismo? Não, aí tinha, mas não era só isso. Eram Você os livros que eu já estudava, tinha né? lido. Ah, tá. Escuta, Mas já tinha experiência também, aos né, Valdo? 14 anos eu tinha 1.250 livros só sobre fenômenos. Aos 14 anos de idade. Mas olha, já fazia muito tempo, fazia 5 anos que eu já estava fazendo minha biblioteca, já estava doutor no assunto, com 5 anos, você mexendo naquilo, e siderado, só pensando no troço. Agora veja, eu olhava um negócio igual esse, falei assim, Bolas, eu preciso saber mais. Deve ter gente que já estudou isso. Aí vinha aquele cara e falava um negócio que ele tinha ido à Europa, que era um cara rico. E falei assim, vem cá, você foi a alguma universidade? Você viu alguma coisa? Não, Valdo. Eu fui lá para ver a casa noturna, que não tinha. Eu ficava besta de ver aqueles filhos de gente rica de São Paulo, você está entendendo? Ninguém tinha ideia de nada, uma loucura. Eu falei assim, um dia eu tenho que fazer um pé de meia, um dia eu vou fazer estudo e vou lá para verificar, find out, in loco, de visu, ver a coisa por mim. Foi o que eu fiz. Entende? Eu acho que eu fiz até demais, depois eu até passei da conta, porque eu fiz viagem demais. Escuta, mas você não lhe ficou a adolescência. Eu nunca tive adolescência. Pois Quem é que falou isso? adolescência você não lhe ficou. Por isso que as mães todas chegavam lá e falavam assim, não, ele é um bom partido. Então, todo mundo chegava lá para casar a filha. Meu filho, você não tem família aí, e não sei o que é. Você vive trabalhando, estudando, a gente vê o seu esforço. Você precisa ir lá em casa, nós vamos te dar um almoço adequado. Mas aí você acha... E aí vinha, eu não posso falar o nome das moças, que eu nunca pude esquecer, né? E tinha umas de fechar o comércio, as meninas eram muito bonitas.
E Você entendeu? você, então, você acha que você nulificou a infância também? Não, a minha infância foi boa, muito embora meu pai muito doente, né? Aquela coisa toda. Mas eu nunca tive influência dos processos precisando de catarse para nada. Eu nunca precisei de catarse. A hora que o meu pai ameaça me matar, porque ele estava totalmente alterado, dentro daquilo que é chamado de camoeca, e totalmente alterado. E ele pega o banquinho para bater na minha cabeça para me matar, e fala com a minha mãe. Me segura de um lado e segura o banquinho do outro. E fala, me dá aí a minha bebida, porque senão eu mato seu filho. Eu era pequeno, mas nunca pude esquecer aquilo. Daquele dia em diante, eu nunca mais deixei o banquinho, nem brinquedo meu perto do meu pai. Era pequenininho. Eu devia ter, naquela ocasião, 3 para 4 anos. Eu não sei exatamente, porque eu não anotei. Mas a cena eu nunca pude esquecer. Agora, a minha mãe sabia que eu estava vendo aquilo tudo, observava, e eu não me abalava com nada disso. Ela não entendia. Você está entendendo? Agora, o meu pai, quando ficava bom, via o meu modo e falava assim, não, esse menino não é tão bobo. Agora, quando eu contei o caso do homem, que ele tinha dado um tiro nele, né? Acabou com ele, aí a coisa, todo mundo começou a me respeitar mais. O Zezé Palestina acompanhando esses fatos. Você está entendendo? Por isso que antes de morrer ele queria abrir o jogo, porque estavam com medo de alguém me matar. Se eu chegasse, começasse a falar umas verdades da pessoa que não podia falar, como é que ia ser? Porque eu já tinha feito isso muitas vezes. De vez em quando eu dava uns fora, aquilo que mais tarde eles começaram a chamar de bandeira. Dava uma bandeira danada. Você está entendendo? Mas com a maior espontaneidade. Menino é assim, não é? Não é assim, menino? Menino fala a verdade, é aquilo que ele pensa. Agora, isso é o que o Zezé Palestina queria me abrir o olho. E ele falou assim, nós temos muita preocupação, e seu pai também tem muita preocupação com você. Isso na hora que ele estava para morrer. Porque você agora está num meio maior. Lá tem muita gente. Você trabalha com muita gente. Você precisa de ver o que você fala, meu filho. A gente é preferir ficar calado. Veja as coisas, anota, registra, fica para você. Aprenda com as bobagens dos outros. Isso é ele para mim. É muita besteira que tem nesse mundo. Agora, ó, você está fora de época. Você não devia ter nascido agora. O que você veio fazer aqui? Ele me perguntou, o que você veio fazer aqui? Isso é loucura. Não, a minha infância foi muito boa, não posso reclamar. Por exemplo, o que é que eu gostava? Gostava da natureza, do jeito que eu gosto até hoje. Eu saía por causa do processo, mais tarde eu compreendi isso, que era o problema da energia. Eu ia para certos lugares no meio do mato, porque tinha uma matinha, a mata do virador, que era o viradouro de trem, aquelas coisas todas. A gente saía de manhã e ia para o mato. E ali arranjava tudo quanto era brincadeira, desde o Tarzan, a Cidade Infernal, que era um seriado de cinema, esses troços todos que a gente podia ver. Nos meus 12 anos, não foi bem 12 anos, mas mais ou menos até os 10 anos, eu ainda tive muita brincadeira com essas coisas todas de fora, os esbarrancados de Monte Carmelo, aquela coisa toda, eu conheci isso tudo. Agora, só não podia nadar. Eu aprendi a nadar com 10 anos, porque a minha tia fez uma piscininha, senão não podia, porque a minha mãe proibia, porque as cobras matavam a meninada toda, lá no Rio. Tinha um poção, todo mundo ia nadar, de vez em quando um morria. A cobra vinha, matava os caras, lá não tinha segurança, não tinha nada. Hein? Não, o que eu acho é o seguinte, se não houvesse o caso do Mário Palmério, que me convidou e me ajeitou a situação toda lá, perante o meu pai, eu acho que com o passar do tempo, eu ia sair por mim mesmo. E a maior prova disso foi que eu comecei a estudar, que foi o marido da minha tia, quando falou, não, eu preciso mandar esse menino para a Europa, ele não deve ficar aqui. Agora veja, isso foi enquanto eu estava lá, eu tinha menos de 12 anos naquela ocasião. Naquela ocasião eu não sei, isso aí é, porque o cara ainda, esse marido da minha tia, ele morreu logo depois,
Mas ele queria, ele era riquíssimo, é das famílias ricas do Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, na próxima que você está querendo vir e ficar desperto mais cedo ainda... Não, eu quero ficar com 5 ou 8 anos. A Kátia quer ficar com 5, eu quero ficar no mínimo com 8. Então você aí vai diminuir mais ainda, mas ainda não vai nulificar tudo. Sim, mas eu vejo o seguinte, no autorrevezamento, a hora que eu comecei a ver o processo de autorrevezamento, com 14 anos já tinha ideia disso tudo aí que eu falo para vocês, a maioria disso. Então o autorrevezamento, eu falava comigo assim, o problema meu é recuperar o parapsiquismo o mais depressa possível. Não é recuperar a lucidez, é o parapsiquismo. E é isso que eu sempre indiquei, que eu sempre falei para vocês. Então, já acabou? Então, um exemplo de nulificação da infância que eu vejo, que o senhor conta aí o caso, quando o senhor tinha uma certa mágoa do teu irmão, porque era privilegiado, o senhor teve uma... Ali eu era menininho. Aqui o senhor era da primeira infância ainda. Não, aquilo ali eu devia de ter, porque mais ou menos 6 a 7 anos. Então, só. Aí na hora que o senhor viu a retrocognição, que o senhor compreendeu tudo, para mim isso é a nulificação da infância. Não, se você for olhar isso, eu não tive infância, a minha vida interior não era de criança. Com 5 anos mas agora a minha trabalhando... vida exterior era. Vê se me entende. Minha vida exterior. Por exemplo, eu brincava, geralmente eu era líder de uma equipe, uma turma. Você está entendendo? A gente saía para o mato, aquele negócio todo. Mesmo depois que eu entrei no internato, a turma já estava habituada comigo, todo mundo exigia as coisas. Numa das férias que eu vim, logo em 45, quando eu cheguei lá, estava fazendo um frio danado, no mês de julho, e a meninada toda foi atrás de mim. Não, mas vem cá, você não pode ficar fora, nós queremos. O que é que nós vamos fazer? Temos que aproveitar essas férias. Aí eu fui fazer o clube do ping-pong. Fui arranjar com o Kozak, arranjei um armazém que estava aberto, arranjamos lá os negócios dele, ele afastou o saco de arroz e a gente colocou lá o negócio do ping-pong e pronto. E aí eu falei assim, mas aqui nós não podemos ter só homem, tem que chamar as meninas também. Aí veio aquela meninada que tinha que fazer o horário para ver quem é que fazia o negócio de ping-pong. E foi justamente isso que mais tarde eu participei lá em Uberaba, como tênis de mesa. Mas eu aprendi por causa lá do clube que a gente fez. Agora, outra coisa, eles falam assim, mas só isso é pouco, vamos aproveitar as férias. Então, eu falo assim, então vamos fazer ginástica, porque eu comecei a aprender a ginástica, no primeiro semestre tinha aula entende? De exercício, aquele negócio todo, e a gente ia para o Uberaba Tênis Clube, e a turma do internato era obrigada a ir, todo mundo. Então, eu aprendi, o primeiro semestre era 5 meses, né? Aprendi aquele troço todo. Então, quando eu fui lá, eu falei assim, vamos arranjar um lugar para a gente nadar. Eu falei assim, tem lá o poção lá do Langoni. O Langoni era um dos caras ricos, que era um dos gerentes de banco, etc., do crédito real, aquele negócio todo. Então, fomos lá e eu falei com os irmãos dele, que era gente que era meus colegas de brincadeira. E eles permitiram. Então, eu falei assim, 5 horas da manhã, todo mundo na casa do Langoni. Aí ninguém pensou naquilo e nem eu. O frio, ninguém conseguiu entrar na água. Falei assim, essa não deu. Não deu. Nós temos que, se for nadar, tem que ser de dia, porque de manhã está frio demais. A madrugada gelada, a água estava um gelo. Então, os meninos apareceram. Agora veja, às vezes eram 18 crianças, todo mundo lá. Entende? Então eu tinha uma vida de criança assim, mas aí, essa idade aí, eu já tinha 13 anos quando nós estávamos fazendo isso. Mas assim, de um modo geral, a criança que tem uma tendência muito forte para fazer tudo sozinha, assim, autonomia, mas chega assim a raiva isso já mostra algum indício assim de uma propensão? Já mostra também a maturidade dela dentro de uma determinada linha de atividade, né? É um processo, o conceito, o problema da linha de intelecção dela. Então ela já está ali, já está mais madura para aquele processo. Faz literalmente tudo, eu fiquei impressionada. Agora veja, comigo, as minhas coisas foram muito mascaradas pela minha mãe. A hora que ela me ensina a ler e escrever, e vai fazendo força em cima de mim, vai aprender a escrever, quando eu chego no curso primário, que eu já sabia tudo, e eles falaram, você não precisa de curso primário, mas é preciso fazer, porque senão não pode dar o certificado para ele.
Então, ó, vocês têm cuidado com esse menino. Faz ele aí como um ajudante de vocês. Deixa ele participar das coisas. Então, eu começava, por exemplo, a dona Odete Brum, foi a que teve 3 anos comigo no curso primário, ela dava o processo para fazer uma espécie de concurso de matemática. Então, eu participava, sempre ganhava. Então, chegou um ponto que ela falou assim, ó, você agora não participa mais. Então, tudo que eu entrava, eles me tiravam depois, logo em seguida. Você está entendendo? Por quê? Eu já sabia ler, já dominava bem as coisas, já discutia os troços, essa coisa toda. Sempre foi assim. Agora, isso, todo mundo sabia que era por causa da minha mãe. Não, esse menino aí, a mãe dele é professora, ensinou tudo para ele, sabe tudo, então não adianta. Ele está mais velho no estudo, você está entendendo? Isso mascarou a minha condição, e foi bom, o povo respeitava, me ajudou, mas ninguém via que o meu processo era parapsíquico. Agora, eu fui descobrir isso com calma, e assentou tudo, a hora que a consciência chegou lá para mim e falou assim, ó, isso não é para você. Aí, e falou, escreva lá, põe lá, isso não é para mim, para você saber o que é seu, o que não é seu. Tem que examinar, a sua vida não pode ser assim. Não, eu era mais tímido e o próprio Zezé Palestina falou para mim, eu vejo que de vez em quando você banca o tímido, ele falou para mim, mas eu sei que dentro de você está sabendo muito mais coisa do que tudo isso que está aí, todos nós reconhecemos isso. Isso é que você deve aumentar, ele falou para mim, banca o tímido. Hein? Não, porque na hora que havia o debate, eles viam que eu não era tímido. Porque quando tinha o debate, que eu tinha que dar o meu posicionamento, ou ver o que é que havia, pronto, o negócio todo mudava, a coisa era diferente. Agora, muita gente me ajudou, eu não posso reclamar de nada, era muita gente. Agora você vê, se esse povo me ajudou, é porque tinha problema do passado, né? Era gente também que eu já devia ter ajudado, que já tinha vivido com eles, essa coisa toda. A minha tia, por exemplo, essa lá do Rio, ela me ajudou numa opção de coisa. Entende? Essa Palestina me ajudou demais. Os professores que eu tive, as professoras, todos me ajudaram demais. Mas no caso, aí o que eu não sei se é sinergia ou se é interação, mas assim, é o parapsiquismo com a segurança ou a qualidade da cognição, não é? Não, isso também eu descobri Sem logo. cognição, é o parapsiquismo com a retrocognição. Mas tem que ter cognição. Então a também. retrocognição é que é um negócio sério. Cognição vem depois. A retro é que é importante. Por quê? Você recupera aquilo que você já domina. Presta atenção. É um tipo de cognição. Vê se me entende. É cognição de qualquer maneira. Né? É retrocognição. Você está falando só cognição. Eu falo para você, não é retrocognição. Talvez seja paracognição. Agora, isso aí eu estudei muito. Aos 14 anos já tinha ideia disso tudo. Agora, vocês nem adivinham, nem podem imaginar a minha alegria quando eu via os meus fatos acontecerem com outras pessoas que eles relatavam nos livros. Então, eu falei assim, ó, eu não tenho ninguém para falar, mas tem livro, pelo menos, que aconteceu. Agora, a maioria dos livros, eles relatavam, mas também não explicavam nada. Você está entendendo? Eu falei assim, não, eu tenho que explicar isso aí com o tempo. Ó. Isso aí não foi. Então, o que a gente vê é muito caso sem explicação. Igual o caso lá do Ernesto Botzzano. O cara morreu, abre a cabeça dele, era uma posta de pus. Lá está falando desse jeito, o nome está lá, é isso. Uma posta de pus no cérebro. Não tinha cérebro, cara. E ele estava normal até que morreu. Às vezes morreu por acidente. Você está entendendo? Ele estava normal até aquele momento de morrer. Como é que é normal? Quando eu participei de um congresso de Alzheimer, uma vez em São Paulo, e aí o neurologista mostrou duas acho que é tomografia, alguma coisa dessa de imagem, onde tinha uma pessoa que tinha toda a aparência de pessoa que tinha Alzheimer, e ele é completamente normal, assim, perfeitamente atuante. E aí foi aí que a medicina, né, concluiu que tinha que fazer, além da imagem, tinha que fazer exame clínico, porque só a imagem não dá conta. Não dá conta, não.
Isso aí. Então não a dá ciência certo. já sabe isso, só que ele não tem um paradigma. Mas o problema é arranjar mais dados. Isso aí é difícil. Agora, o problema é todo o seguinte. Eu já falei, a neurociência vai ver que tem um paracérebro. Vocês vão ver, eu estou esperando o dia, que nome que eles vão dar para isso. Qualquer hora eles vão aparecer com esse nome, porque já estão chegando perto. Você está entendendo? Escuta, Pois é, diga. Chegou a essa conclusão. Ele falou que vai, em breve ele vai conseguir mostrar isso. A hora que o cara falou que a memória está localizada no lugar não sei o que, isso assim, eu falei, besteira. Justamente, ela está falando, esparramada, o negócio é muito mais sério. Justamente essa posição. Mas isso é a minha posição de muitos anos. E o cacuete holobiográfico aí dentro do teu processo? Como é que é? O cacuete holobiográfico. Eu acho que tem. É o meu processo da perseverança. Que alguns chamavam que eu era teimoso, né? Dentro do processo, é a perseverança. Isso aí é um cacuete, até um certo ponto. Comigo é. Esse talvez seja o mais sério. Não tão o pior, deve ter outros até piores, mas não, esse é o que aí é você o mais. Fez com ele, né? É o que mais tem. É o que você fez dele, né? O problema não é teu. Por exemplo, isso eu aprendi também. Depois do negócio do Zezé Palestina, eu comecei a ficar mais ressabiado, tipo mineiro, né? Então comecei a ficar mais quieto, observar mais as coisas, ouvir mais do que falar. Mas anotando aquilo que eu escutava e aquilo que eu achava que era importante. Com isso, me ajudou demais. Eu mudei o modo. Você está entendendo? Mudei a maneira de ser. Porque o problema é o seguinte, o que me salvou também, que eu acho, uma das coisas sérias, depois do parapsiquismo, é esse processo do meu não é parapsiquismo, mas veja, o meu tac-psiquismo. Eu raciocinar rápido. E sempre me ajudou. O negócio de pegar assim, no ar, a situação, ver várias coisas simultaneamente. Eu, pequeno, já era assim. Você não era ansioso. Não. Isso é que foi, que só o tac-psiquismo. Mas eu era extrovertido, quando precisava eu era super extrovertido. Como é que eu era tímido e como é que eu fui dirigir quadrilha no meio da rua, na praça? Dirigi uma quadrilha com todo produzido, tinha até pinta, daquelas pintas de maquiagem, eles colocaram na minha cara, e outra com chapeuzinho, negócio tudo, alto nível. Você está entendendo? Como é que é? Eles viram que eu não tinha uma timidez tão grande para poder dirigir uma quadrilha. Como é que é? Quadrilha de menino, tudo da mesma idade, tudo de 10 anos. E outra coisa, eu tinha a minha partner. Ela chamava Ieda Macedo, era a menina mais bonita que tinha lá. Mas ela era assim um pouco calada demais, o meu gosto. Você está entendendo? Ela era totalmente retraída, mas linda a menina. E essa que era a minha partner, para fazer a grande roda, balancê, tour, você está entendendo? Valdo, você tinha assim aquelas exigências, pirraça de criança, como é que era assim? Não, eu acho que eu tive quando menor um pouco, porque de vez em quando, mesmo depois dos 11 meses, a minha cabeça ainda não estava muito fixada. Então, às vezes eu tinha. Eu lembro de uma vez que, isso foi besteira que eu vi, que os meus dentes estavam começando a cair. Então, o meu pai era dentista. Então, eu cheguei para minha mãe e falei assim, minha mãe, me deixa aqui hoje que eu quero ficar em casa para ver minhas coisas. Então, tinha meus brinquedos, minhas coisas todas. Meu filho, não pode, que você tem que fazer, que não sei o quê, que estão umas coisas lá marcadas. Eu falei assim, mas minha mãe está doendo o dente, esse aqui, Aí ela levou lá para meu pai virou e falou assim, menino, deixa de ser bobo, porque eu sou dentista, isso aí não tem nada, o seu está mole assim, mas isso não dói nada, porque não tem nada. Me deu uma carraspana, como eu chamava, você está entendendo? Ele está querendo, e falou, está querendo tapear você, faz aí o que esse menino quer, isso aí não tem dor nenhuma, besteira. Isso eu lembro como se fosse hoje. Falei assim, realmente, meu pai é dentista. Mas isso não é pirraça, isso é artimanha de mental somático. É porque é dente descido, o outro estava chegando, mas aqui não doía nada.
O meu pai examinou tudo e viu, falou assim, ó, eu não vou tirar, vou deixar, mas isso não está doendo nada, não tem essa não. Mas isso é artimanha mental somática. Isso é artimanha mental somática. A gente está falando assim, ó, até para avaliar crianças hoje em dia, né? Quando eu falei de uma criança, eu analisei uma criança que queria fazer tudo sozinha em exagero. Então, assim, se ela ficasse só aí, eu achava que ela era madura, mas ela fazia pirraça também. Não, eu tive uma coisa que eu devo muito ao desdentado lá, o Banguela, quando eu saía do corpo e ele vinha em cima de mim. Quando aconteceu aquilo, e eu era muito pequeno ainda, eu comecei a ter mais segurança nas minhas coisas. Eu não queria abusar, não queria passar da conta, porque eu vi, tem coisa que eu não dou conta. Esse cara lá, sei lá se ele não está por aqui, como é que fica? Então o processo do parapsiquismo me colocou mais sensato, ou mais, vamos dizer, prudente. Você está entendendo? Eu fiquei mais na minha. Então, refletiu no exterior. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca andei de bicicleta. Eu ia andar de bicicleta quando eles iam fazer o negócio lá. Nossa, eu fui Agora, por quê? Porque logo também eu vi que o meu irmão tinha caído num velocípede. Eu tinha velocípede. Tem até fotografia na minha família, que eu estou lá, assim, ó, em cima do velocípede, etc. Tal. Mas o velocípede tinha 4 rodas. Não caía. Você está entendendo? Não caía. Agora, veja, o meu irmão caiu com o velocípede, depois caiu numa bicicleta. Aquilo me chamava a atenção. Outra coisa, quando a minha mãe me falou que não era para ir no poção para nadar, porque lá era perigoso, muita gente já tinha afogado, e que tinha cobra, que já tinha matado os outros, aquilo era real. Porque a minha mãe falava, eu bancava o detetive, queria saber, com quem que foi? Não, foi a família tal. Então eu chegava lá e perguntava para os irmãos, vem cá, você teve um irmão que morreu por causa de uma cobra? Foi, lá no Poção. Você já foi lá no Poção? Você quer ir lá? Eu falei assim, vocês vão lá no Poção mesmo que o seu irmão morreu? Eu falei assim, nós vamos. Isso é só com o meu irmão, a gente não vai morrer. Eu nunca fui. Eu sabia onde é que era o Poção, mas nunca fui. Então eu só fui aprender a nadar, e a meninada toda já sabia nadar. Eu só fui aprender a nadar aos 10 anos. Então veja, uma certa prudência. Agora, nessa ocasião, eu já tinha ideia do problema do intelectual e do operário. Você está entendendo? Isso tudo que era o serviço manual e o serviço de cabeça, o que a gente chamava. Então, é o serviço intelectual e o serviço manual. Você está entendendo? A tarefa. E eu queria, era predominar daqui, que eu achava que era mais importante. O Banguela, não, eu era pequeno. Eu penso, porque foi antes de eu entrar no grupo. Eu entrei no grupo com 6 anos. Eu só inteirei 7 anos, porque eu só podia entrar com 7. Eu só inteirei 7 anos quando eu já estava lá dentro. Isso foi antes, eu devia de ter 4 a 5 anos por aí. Entendeu? Quando... hoje eu sei, né? Quando a monja chegou e levou o Banguela, né? Encaminhou, fez o encaminhamento dele, e eu fiquei livre daquilo, que foi uma bênção, que o negócio não era fácil, durante uma temporada. Outra coisa, eu não tinha nem raiva do homem, eu queria era conversar com ele, mas ele não queria conversa. Você está entendendo? É assediador mesmo. Ele ficou totalmente pirado. Ele era um psicótico pós-dessomático. Agora, a monja que deu jeito nele. Mais tarde, eu fiquei sabendo que foi ela, por causa da circunstância. E ela que aparecia, aquele anjo que aparecia para mim. Entende? Não, tinha. O tempo todo. Agora, o problema é que eu sabia das coisas. Por exemplo, o assédio maior era das músicas da minha família. A hora que tocava a valsa da morte, aquela coisa toda, via o povo tudo do cemitério, que a gente talvez estava tocando em cima do cemitério mesmo, que ali tinha sido cemitério, quer dizer, uma loucura. Agora, olha, esses dramas todos eram íntimos, pessoais, bem dentro de mim. Depois, por isso que eu queria ler, eu falei assim, meu recurso, quando mais tarde, depois dos 13 anos que eu recebi as mensagens, eles falaram assim, seu recurso é nos livros. Não espere encontrar ninguém que venha deduzir e abrir o jogo para você nas coisas todas. Tudo isso é secundário. Olha os livros.
Então eu comecei a cada vez mais ler. Entendeu? E eles estavam certos. Então o que eu vejo é isso, você tem que manter o seu equilíbrio íntimo, o resto, a própria vida e a parte extrafísica te ajudam. Eles te ajudam sob todos os aspectos. E outra coisa, ajuda em quê? Para mim tem uma coisa que é mais importante que o resto, tudo. Prioridade. Ajuda você a priorizar o que importa, dentro daquele momento evolutivo. Isso aconteceu comigo em diversas encruzilhadas da minha vida e épocas. É a hora que é da renovação, da reciclagem. Então você tinha que fazer uma reciclagem, mas prioritária. Não podia fazer uma coisa, você mudar 6 para meia dúzia. Você está entendendo? Fazer a mesma coisa. O negócio não é esse. Quer dizer, mais do mesmo. O negócio não é esse, não é o mais do mesmo. Tem que fazer uma coisa diferente. Entende? Uma coisa que não é o mesmo e muito mais, para melhorar a qualidade e a quantidade daquilo que você faz. Agora, isso, eu peguei isso muito cedo. O problema todo era ver o que interessava. Agora, eu sempre colocava assim, papel no meu bolso, aquilo que era o próximo passo. Se eu fosse escolher o ideal do próximo passo, hoje, vai ser isso. Você está entendendo? Eu sempre tive isso. Valdo, isso é como mudar de especialidade? Hein? Isso é como mudar de especialidade? Não é só mudar de especialidade, é mudar o seu interesse. Se você muda o interesse, não é só a especialidade que muda, muda o seu universo, muda tudo. Então o processo todo é interesse. Agora, por exemplo, tinha coisa que eu não podia mudar. Uma vez, por exemplo, me deu na cabeça, eu falei assim, eu vou parar agora com tudo quanto é revista e vou cuidar só de livro. Aí eles me deram uma mensagem, não faça isso. Olha, desde o jornal, a revista, os livros, os dicionários, as enciclopédias e tudo quanto é papel escrito. Olha os avulsos. Foi aí que eu vi pela primeira vez a palavra avulso, que eu não sabia. Outra coisa, eu recebi as palavras e não sabia o que era. Na psicografia, eu falei, não, isso aí está errado. Eu chegava, olhava no dicionário, a palavra estava lá. Olhava, estava certinho no texto. Então eu comecei a confiar na minha psicografia, você está entendendo? Por exemplo, eu lembro que a palavra avulso, eu não sabia o que era aquilo. E veio, olha o avulso. Até eu entender o que era coisa avulsa, avulsa no caso que eles queriam dizer, é um impresso, avulso. Uma coisa que está aí, um solto. Você está entendendo? Isso, a hora que eles falaram isso, eu falei assim, então, quer dizer que tudo isso pode ser fonte de conhecimento. Eu não posso desprezar nem o gibi. Foi aí que eu comecei a dar mais valor para o gibi, etc. É que não é mudança, então, é expansão. Expansão, não, e aprofundamento, desenvolvimento, enfim, progresso, evolução. Você está evoluindo com o pensamento de ponta. A situação toda é essa. Agora, eu vejo que eu estava lá na situação, eu estava na média, bem acima da média daquele povo todo. Valdo, mesmo depois, quando eu fui para o internato, mesmo depois do internato, mesmo depois do movimento espírita lá, uma das maiores decepções que eu tive foi essa. Eu em Monte Carmelo falei assim, bolas, agora eu vou para Uberaba, lá é bem maior, lá é uma capital, equivalia a uma capital, né? Então eu vou encontrar todo mundo que sabe mais espiritismo, que vai ver isso tudo. E eu com os meus 12 anos fui. Isso em novembro de 44, e eu vou com a minha mãe, ficamos no hotel, e eu com sapato novo, roupa nova, porque precisava de fazer tudo, roupa de ver Deus, né? E ela me levou para fazer o exame de admissão ao ginásio, para ver se eu estava preparado. E foi um negócio. E eu com sapato, eu lembro, uma das coisas que aconteceu comigo é que eu escorreguei no tapete do hotel que estava encerado. Eu nunca vi aquele negócio, um lugar encerado, primeira vez na minha vida. O hotel era o Hotel Regina, que chamava, um troço desse. Então, escorreguei, sujei a roupa, a minha gravata saiu do lugar, eu com 12 anos de gravata, aquele troço todo, arrumando tudo, tive que acertar tudo. E outra coisa, sujou o sapato, eu tive que lustrar o sapato de novo, porque a minha mãe exigia tudo, que tinha que estar tudo limpinho, professora, né? Isso aí era um senhor problema, esse negócio todo. Agora, quando ela me deixou no internato definitivo, que me deu tchau assim na jardineira, e eu fui sozinho para Uberaba, definitivo, antes ela falou para mim, meu filho, olha bem tudo que eu te ensinei, cuida do seu enxoval, olha bem como é que é isso, o nome é enxoval do internato. Eu então procurava cuidar daquilo tudo.
Aí, o dia que eu fiz a carta, depois de um ano, né? Fiz a carta pedindo um enxoval lá para o Mário, para ele mandar para casa. Aí eu virei para minha mãe e falei assim: a senhora vai ver a minha mala, como é que está bem arrumada, com o meu enxoval. Tudo do jeito que a senhora falou, só vai ver quando a mala chegar. Eu faço questão da senhora ver que eu cumpri tudo que a senhora falou, num ano de internato. É que ela nunca viu, porque depois nunca mais, em vez da mala ir para Monte Carmelo, eu fui para Uberaba. Entendendo que o Mário convidou para poder pagar meus estudos, eu ia trabalhar com ele. Nunca mais aconteceu nada disso. Eu também nunca mais peguei a magrela, a bicicleta, e nem fui carteiro, que eu ia ser estafeta. Esse é que era o nome que eles davam, que era o nome clássico, de alto. Ele vai ser estafeta com bicicleta, para entregar as cartas. Valdo, esse processo aqui de que você sabia o que era o próximo passo. Então, como é que você funcionava assim? Era tudo organizado, de caso pensado, cada coisa que você fazia, você já fazia? Olha, raramente eu tinha alguma coisa desorganizada. Não, assim, mas era já... Eu deixava desorganizada aquilo que mais tarde nos Estados Unidos eu aprendi, o junk place, que é o lugar da bagunça. Então eu arranjava uma gaveta de bagunça, tudo que tinha que não dava tempo de arrumar, vamos colocar lá dentro. Então mais tarde eu aprendi esse nome, junk place. Você está entendendo? Eu já fazia isso sem saber que isso existia. Entendeu? Mas tudo meu era arrumado. Minha roupa impecável. É tanto que, quando eu estava lá com os primeiros paletós já feito, que era o paletó casaca, bem feito com alfaiate, tudo, porque tinha um primo nosso que era alfaiate. Quando ele fez o primeiro terno, que eu já tinha usado alguma coisa, já tinha usado gravata, mas a hora que eu coloquei e acertei tudo, a minha tia veio do Rio e passava uns dias lá conosco. Ela virou para minha mãe lá, isso a minha mãe me contou depois. Esse menino é o mais elegante do povo todo que tem aqui. Por que ele é assim? Ele sempre foi desse jeito, né? Aí a minha mãe falou assim: não, ele é porque eu acho que ele está querendo virar homem. De qualquer maneira, ele foi para o internato. E isso aí colocou ele como um homem. Ele está achando que é um homem. Mas aí a minha mãe falou assim: estuda para você ver. Então, a minha tia foi me estudar. Depois chegou para mim e falou assim: ó, é só tamanho. Ainda não tem nada na cabeça. É só tamanho. Entende? Mas veja, mas ela achava que eu já era elegante mesmo com só tamanho. Porque a minha tia queria que eu falasse uma opção de besteira, que era o temperamento dela. Uma opção de coisa, eu não, eu ali. E ela não era coisa de erudição, né? Minha tia não tinha nada disso, essa do Rio. Ela quis fazer até um livro sobre divórcio, acabou nunca fazendo. Ela chegou ali para mim, os originais, tudo, e nunca completou. Isso foi no primeiro casamento, quando ela estava deixando o primeiro casamento, estava saindo do casório, ela quis escrever sobre divórcio. As ideias até que eram boas, está entendendo? Leu para mim opção de página, sabe? Sobre o assunto, mas ela nunca levou isso a sério, ela nunca, não deu. Mas então, o processo é esse. Eu acho que eu sempre fui normal. A minha anormalidade foi o parapsiquismo. E dentro do parapsiquismo, foi mais o processo da retrocognição. Isso é que me deu mais força. Agora, com vocês, o que eu acho é o seguinte: quanto mais vocês recuperarem o seu parapsiquismo, que todo mundo tem, melhor para vocês e para todo mundo. Valdo, como é que a gente faz hoje para criar, por exemplo, as crianças? A criança tem que passar por essa fase, né? Ir para o parque, na Disney, essas coisas. Eu acho que a primeira coisa é ensinar a criança a energia. Junto com isso, a economia. A economia, ensinar a nota, o dinheiro, essas coisas todas, que eu acho isso importante. Tem que começar por aí, para ela começar a ter uma certa independência. Né? Dentro do processo da economia, mostrar para a criança por que é importante ela ser autônoma, independente, livre, para fazer o que ela quiser. Entende? Isso aí incentiva a criança a crescer. Muita gente dos americanos faz isso, porque isso aí é uma orientação judaica, né? E eles estão certos. Sobre esse aspecto, eu assino embaixo. O judaísmo está certo. Tem que ensinar. Não pode ultrapassar isso aí, né? A pessoa ficar só por conta disso. Mas o processo econômico-financeiro, eu acho importante.
Uma criança, ela precisa de começar a saber o valor de uma nota, de uma cédula, do dinheiro, dessa situação toda. Isso aí não... Eu acho isso importantíssimo, junto com o EV. Eu sempre falei isso. Agora, gente, olha aqui. O verbete nulificação da infância tem relação com o tratado Homo sapiens neonatus? Não seria o caso de incluí-lo na hominologia? Sim, mas eu não tenho o tratado Homo sapiens neonatus, eu não escrevi. E nem vou escrever, porque eu vou colocar tudo em forma de verbete. Eu tenho muito material sobre o Homo sapiens neonatus. Eu vou colocar tudo em forma de verbete. Esse aqui é um deles. No item fatologia, segunda linha, está escrito estudo da pedologia. A palavra pedologia não está errada aí no texto. Pedologia ou estudo dos solos. Pedon é de origem grega, que significa solo e terra. Mas tem também um processo de pedologia que dá o processo da pediatria, a pedofilia, por exemplo. É a mesma coisa, não é bem assim, não. Outra coisa, existe o processo da propedêutica e o problema da pediatria. Então, pede, prop, pedo, tudo é mais ou menos de quem está começando. Pedagogia, pois é. O que é? Pedologia? Estudo sistemático da vida e do desenvolvimento das crianças. Pedologia. Terrível, né? I'm sorry, companheiro. Leia um pouco mais. Você leu pouco. Leu pouco mais. Arranja. Olha o dicionário, ó. Qualquer coisa, fale com Arlindo, que ele te dá uma lição sobre lexicologia. Aqui outro. Parece que a nulificação da infância está relacionada à superação de traumas provenientes da infância. O senhor pode aprofundar essa relação, principalmente quanto ao aspecto autoconsciência? Seria o caso de incluir na cinematologia superação de traumas infantis? Sim, mas até um certo ponto é tudo. Mas o problema não é bem só trauma. A nulificação da infância é uma pessoa que já alcançou uma certa autoconsciência, ela vê que a infância não é nada desse mito, que é a melhor época da vida, que é uma beleza porque não tem papagaio para pagar no fim do mês, que não há responsabilidade. Eu escutei isso na minha vida inteira, mesmo na adolescência eu escutei essa besteirada enorme. E eu cá dentro de mim, eu não estou de acordo com isso. Isso não está de acordo com meus pontos de vista. Meu ponto de vista é totalmente o contrário. Eu quero ficar maduro, que eu vou me sentir melhor. Criança não vale nada. E outra coisa, eu tinha minhas razões, porque já vim com a cabeça rachada. Doía para chuchu. Até assentar aquilo tudo. Então, o problema todo que eu vejo é mais de lucidez. Não é bem de recuperação de trauma infantil, não. Eu não posso dizer que seja. O problema que nós queremos chamar aqui é de lucidez, para a pessoa se situar dentro da maturidade com lucidez, com autoconsciência, dando valor para isso. Sem trauma. Como a conscienciologia trata da questão da parapatologia do fetus in feto? O problema todo é o seguinte: esse processo aí, na parapatologia, o negócio sério que eu vejo é o serenão. A hora que eu falo que o serenão passa para a vida fetal sem ser chateado com o problema. Ele não perde a lucidez. Então, nosso negócio é chegar nisso. O resto tudo é patologia. De que forma podemos agir para ajudarmos uma pessoa que possui neurinoma? A pessoa possui inicial abertura para o trabalho com energias? Até um certo ponto. Isso aqui deve ser o mesmo que pediu ontem aquela ajuda aí para ver se pode fazer o arco voltaico, né? Olha, mexe no arco voltaico que você vai mexer aonde dói. Olha, esse caso aí, se você escutou o que eu falei, a mulher que surpreende os médicos ao levar a vida normal com o cérebro danificado. Pensa bem nisso, que é justamente isso aí. A nulificação da infância é consequência do nível evolutivo da consciência?
Até um certo ponto é. Porque quanto mais lúcida ela seja, mais ela vai fazer como eu falo. Para a infância. Isso aqui é para a infância, né? Tá certo? Porque isso aí eu acho que é o ato mais clássico para mostrar uma esnobação de alguma coisa, não é isso? Eu acho que não tem outro, né? Que era assim que os caras me ensinaram na minha infância. Eu ainda estou usando até hoje isso aí. Que é uma falta de educação, né? Cuspir é uma falta de educação. Quando eu cheguei na China e vi que todo mundo cuspia, eu falei assim, precisava de todo mundo colocar esse povo todo no curso primário. Que lá não podia cuspir de jeito nenhum. Mas olha, cuspida, aqui no caso que eu falo, é um processo simbólico para mostrar que isso é pior do que vomitar. É isso que eu quero dizer, é pior do que vomitar. No caso de Michael Jackson, que teve uma infância infeliz com episódio de abuso sexual, segundo a própria irmã, cometido pelo próprio pai, abusos físicos e psicológicos, fica evidente o intenso heteroassédio, não é verdade? Em situações desse tipo, os amparadores se posicionam como? Como pode uma criança que sofre tantos abusos desenvolver equilíbrio e harmonia ao longo da vida? A primeira coisa é o seguinte, a pessoa tem, se ela está lá, é porque ela é do mesmo métier, são figuras do mesmo naipe, são cartas do mesmo jogo. Se ele está lá, se teve esse pai, é porque ele merecia o pai e precisa de acertá-lo. Agora veja, ele é bem dentro do problema. Por quê? Ele não conseguiu sair dessa, igual muita gente que eu conheço que saiu. É a síndrome do Peter Pan, não é isso? O processo todo. Então, como é que é isso? Precisa dar um jeito. E outra coisa, o problema dele, o processo dele da síndrome do infantilismo era um fato muito infantil. Outra coisa, toda a dança dele tem muita coisa também, até um certo ponto infantil. Então, presta atenção, o jeito, os modos, a situação toda. Ele nunca saiu daquilo. Ele se prolongou como artista. Outra coisa, sobre isso tudo, ele era artista, né? Você vai dizer que o Michael Jackson era um intelectual? Ele era cerebelar total, era ou não era? É aquele negócio do cerebelo. Quem é que ontem que nós estávamos? Pois é, quer dizer a mim, ela não está aí não? É o Michael Jackson, era o símbolo clássico. Agora, seria bom depois você fazer a sua declaração pública aqui, que você falou para o Arlindo hoje. É uma declaração pública que ela quer falar umas coisas. Mas olha, o senhor poderia explicar o que vem a ser a dragona, o qual mencionou em uma outra tertúlia? Engraçado, eu já fiz a relação dos próximos 20 verbetes. A dragona está lá. De modo que você espera mais uns dias, tem mais 4 dias desses 20 atuais. Depois vem os 20. Quer dizer que deve ser para segunda, terça, quarta, por aí. Até lá, vocês podem escolher as dragonas. Aí vai explicar tudo. Mas agora, ó, a dragona eu já falei aqui. Dragona é aquele negócio que tem. Ontem mesmo tinha uma pessoa aqui com um negócio, tinha dragona. Eu não quis falar na hora, mas tinha. Hoje não está aí mais. Que é um casaco de frio que tinha as dragonas aqui, ó. Ontem a pessoa estava com isso aí, de um lado do outro. Agora, as dragonas que nós estamos querendo falar é a dragona parapsíquica, a coisa mais séria. Que a pessoa vem com uma marca do processo, que aquilo é uma marca no psicossoma que passa para o soma. Então, no verbete, a gente está explicando isso tudo com calma. De modo que, o problema é esse. É um processo de ombreira técnica. As dragonas são mais usadas hoje ainda no militarismo, né, os militares. Então, por exemplo, a dragona do camarada e as marcas que tem aqui, ó, aqui e tal, e que mostra qual é o nível dele dentro da hierarquia militar. O enchimento também para bancar um machão, Superman, etc. Tal. Agora aqui, aos 14 anos tomei contato com o Espiritismo, lendo muitos livros psicografados, o que classifiquei como meu ginásio colegial. Por volta dos 15 anos, passei para a graduação em São Paulo, estudando com quem considero um preceptor. E diante dos vários anos em que trabalhei, estudei com ele, que é o Wagner Borges. E agora, na fase adulta, sinto que ingressei na pós-graduação, ou seja, na Conscienciologia. O senhor saberia dizer
se há alguma razão para os 14 anos ser uma idade em que na vida intrafísica desperta numa pessoa, um interesse pelas questões maiores da consciência? Ou é apenas o amadurecimento natural da adolescência? Não, isso é o amadurecimento natural. Hoje em dia já tem meninas que já estão dando à luz com 9 anos. Essas meninas vão amadurecer muito mais rápido. Mas muitas vão ficar com a síndrome do infantilismo também, por causa do processo da maternagem. Isso tudo tem. Agora, 14 anos não quer dizer muita coisa, não. Isso aí é adolescência. Agora, 14, eu já sou favorável, que um monte de gente com 14 anos já é adulto, já deve ser considerado como adulto. Eu sou favorável que diminua esse processo da idade física do ponto de vista jurídico. Professor, Sim. hoje, durante a tertúlia, o senhor falou bastante sobre a questão da preponderância da paragenética nas manifestações pessoais, intrafísicas. Então, quer dizer, e esse é o ponto, eu vejo, principal da nulificação da infância, você manter essa preponderância da paragenética em cima da genética. Eu queria saber o que ajuda isso, porque eu relacionei umas 3 coisas aqui que poderiam ajudar essa preponderância da paragenética, que seria o curso intermissivo, né, a conquista de atributos conscienciais que a pessoa já fez em outra vida e a própria vida anterior da pessoa, quer dizer, como que ela reagiu, ela agiu, né, os atos dela na outra vida. Quer dizer, além desses pontos, tem alguma coisa? Eu o que acho é mais que aí forte? seria bom você dar mais valor para a tributologia. Não só os processos 3 tipos que eu falo básicos, ou seja, as sensações somáticas, os atributos mentais, propriamente dito, psíquicos, e as, vamos dizer, percepções extrasensoriais, as parapercepções. Com essas 3 da tributologia, que de modo geral é o processo da tributologia. Isso aí é que é importante. Você deve perceber, por exemplo, que aqui na tributologia, nesse verbete sobre a infância, eu coloquei foi as percepções extrasensoriais, que é o que eu chamei a atenção. Notadamente do autodiscernimento quanto à autolucidez intra e extrafísica, que é o que interessa. Porque o problema é deixar de ser criança e ser o velho o mais depressa possível, a velha, madura, consciente, sabendo o que se passa. Porque o problema é de lucidez. Consciência é índice de lucidez. Qual é o seu nível de lucidez? O mais é conversa fiada. Beleza, aparência, juventude, tudo é besteira, é secundário. Isso é moldura. Agora, a essência é a mensagem que tem. Qual a mensagem? A lucidez da pessoa. O nível de autoconsciencialidade dela. Mas a gente vê que também a vida intrafísica, quando a pessoa chega aqui, ela vai recuperando lentamente isso. Quer dizer, porque a mesologia isso começa a influir em cima dessa. A primeira coisa é a mesologia, é o ambiente. Isso influi demais. A outra coisa seríssima, que é a base de tudo, é a primeira escola. A primeira escola é a mãe e o pai, é o lar, é a parte doméstica. Isso aí é terrível. Eu, por exemplo, eu fui agraciado com um lar que era todo alterado, mas me ajudou demais. Mas o senhor não teve... Por causa da minha mãe. O senhor teve pouco restringimento parapsíquico. O senhor veio e já conseguiu desde pequenininho. Eu lembro do senhor falando que o senhor já dava passe no seu pai. A hora que a gente fala, que a gente quer ter aos 5 ou 8 anos essa lucidez que eu tive aos 14, o que é isso? Isso é acabar com o restringimento. Por quê? O problema dessa dimensão é liquidar com o restringimento, para a gente ser o que nós somos. É a gente viver aqui como se a gente estivesse na paraprocedência. A gente viver aqui com todos os cons que nós temos direito, que a gente já conquistou. No entanto, a gente vem para cá, liquida com esses cons todos, vira essa... Agora, por que... Vocês estão entendendo? Não, eu ia falar outra coisa. Esse lagarto, essas lagartixas, fica arrastando aí, ó, pela terra. Isso tudo é sáureo. Você está entendendo? Sáureo. Agora, por que acontece, como na ciência, aquelas pessoas que estão sem o cérebro, né, e funcionam perfeitamente, isso seria já, quer dizer, ela consegue tudo agir indica com a que alguma coisa, mas... seja uma doença ou um trauma naquele cérebro, isso é que é a minha hipótese de 60 anos.
a doença ou trauma que aconteceu ali colocou a pessoa, até um certo ponto, num percentual de descoincidência vígil. Ela então está funcionando tudo. Isso explica todo o meu negócio. Mas aí ela não teria também... Você está entendendo isso? Mas ela o não... Gabriel não está aí, né? O Gabriel gosta dos processos de fenômeno. Isso aí eu nunca ela não teria ele. outras extrapolações também? Ela tendo uma descoincidência vígil, não, se ela conseguiu chegar, mesmo que seja 1% de descoincidência vígil, sai de baixo. Deve ter outras coisas atrás. Tá. Essa pessoa tem mais potenciais. Ela nunca vem sozinha isso aí. Sempre tem mais coisa. Mas veja, é isso que deve ter acontecido. Agora, por exemplo, o livro lá do Ernesto Botzzano, de tantos anos, ele faz também uma opção de hipótese, mostra uma opção de coisa. Mas, por exemplo, se você colocar descoincidência vígil nisso, um percentual que seja mínimo, explica isso tudo. Por quê? O paracérebro está dominando a situação de uma tal maneira que a pessoa consegue superar. Entende? Então, veja, as glias, as sinapses, tudo foi colocado para escanteio. O que está mandando é o conteúdo do processo. Então, esse foi um dos motivos que eu queria estudar descoincidência vígil de todo jeito. Mas a hora que eu passei 6 meses descoincidido, eu falei, nunca mais quero mexer com isso. Isso vai me perturbar a vida inteira, porque é muito difícil. E aqui na fatologia, na primeira linha, eu queria saber qual que é a relação que o senhor fez com a biogenia do cérebro humano. A coisa mais séria que tem. O que é a biogenia? É a gênese do cérebro. Como é que ele evolui? Hoje em dia, a maioria ainda admite que a pessoa só fica com o cérebro maduro aos 26 anos. Então, veja, até os 26, seu cérebro está crescendo, tem muita coisa que ainda não tem. Eu estou falando o cérebro em si, a parte física, vamos dizer, o hard. Eu não estou falando da outra parte, não. É hardware, não é o soft. Soft é a sua consciência, é o paracérebro propriamente dito. Agora, o hard, ele só fica, o plot, a armação, o arcabouço, a estrutura, ela só fica pronta aos 26. Você entendeu isso ou não? Agora, para mim, tem muita mais gente que fica pronto com isso muito cedo. Eu sei que o meu cérebro ficou muito antes disso. Eu já estava muito mais maduro. E será que o senhor estava usando... Porque essa questão, o que complica um pouquinho é a questão dessa descoincidência. Quer dizer, a pessoa que realmente ela está descoincidida, no seu caso, que o senhor já tinha o parapsiquismo, o senhor atuava talvez muito mais pelo paracérebro. Mas escuta, aí que vem as coisas. Coloque aí, descoincidência vígil, primeiro, parapsiquismo, depois, descoincidência vígil, depois, macrosoma. Está entendendo? E a pessoa que estuda os processos, você só pensa naquilo, só pensa naquilo, só pensa naquilo, que é o processo do fenômeno parapsíquico. É o que eu pensava, eu só pensava naquilo. Está entendendo? Então, veja, isso aí junta a fome com a vontade de comer. Foi por isso que eu consegui passar, mais tarde, 6 meses na descoincidência vígil do jeito que eu queria. Mas eu recuei depois, falei assim, não vale a pena. Eu fiz a minha experiência. Agora, foi bom porque eu, antes de fazer a experiência, eu dava muito valor e já queria já acionar o processo para todo mundo ficar descoincidente. Isso é um perigo, não pode. Eu tive a experiência disso para ver de perto. Então, a vida humana, ela é mais séria do que a gente pensa à primeira vista. E a vontade da Essa dimensão aqui, você tem que respeitar, ela tem um limite que você tem que respeitar. Chega até uma questão que a ciência ela fala sobre a inteligência, que a diferença, por exemplo, da pessoa inteligente em uma área para outra que não é que uma é amadora e a outra profissional. Quer dizer, o interesse dela, é a vontade dela dentro daquele, o interesse pelaquele tema. É aquilo que eu chamo Homo sapiens determinator. Né? É isso aqui. Professor. Sim. Eu queria... Só dentro desse assunto, posso falar? É assim, quando o senhor estava falando com a Magali, eu pensei na outra hipótese que o senhor falou dos 11 anos que o senhor chorou, que o senhor acha que 11 meses, que pode ser da influência do oxigênio. Mas não pode ter sido também uma conformação do cérebro a partir do paracérebro? Porque nesses 11 meses o senhor estava descoincidido? Foi não. Aí o paracérebro atuou mais? Não pode ser? Não, aí você está falando que a turma de lá não é boa.
no Por que eles que eu fazem. estou falando isso? Você Não, está não entendi. xingando os amparadores. Não é bem. O problema foi mesmo. A minha Que seria cabeça rachou. patológica, é isso? Rachou. Gente, eu estou com tudo marcado aqui, ainda tem, não, ainda marca até não, hoje na não. minha idade. Não, isso eu entendi. O senhor estava chorando porque... Não, até aí Sabe tudo por bem. quê? Não podia mexer com muita coisa, porque devia estar tudo em Sim, revolução. o que eu estou falando é o seguinte... E aquilo estava crescendo. Você sabe, a criança nessa idade, depois que ela nasce, o cérebro vai expandindo. Agora, expandiu com tudo quebrado. Pensa bem como é que eu não estava. Agora, ó, eu, na medicina, fui procurar ver esse processo de parto laborioso. Eu vi uma opção de coisa assim, com outras crianças. Agora não é fácil, isso é um drama, é uma tragédia. Sim, a minha hipótese é assim, ó, ao invés, quer dizer, depois de quebrado, depois da situação feita, que o que amadureceu pode ser, ao invés de só o oxigênio, pode ter sido a influência mais incisiva do paracérebro sobre o cérebro. É isso que o senhor acha que não pode ser? Eu acho que nada disso influiu. Na parte física aí, uma das coisas que influíram mesmo foi a dona Iaiá, que a minha amamentou. Eu depois fui estudando, a mulher era um laticínio. Sabe o que é laticínio, né? É aquela empresa que toma conta de leite. Essa senhora era um laticínio, cheia de filho, com aquele negócio todo, aqueles peitos de feline, você está entendendo como é que é? Ela era impressionante, e ela gostava muito de mim, e eu era muito amigo dos filhos dela, tinha um deles que era muito meu amigo, a gente brincava desde pequeno, tal, logo em seguida aquilo, eu fiquei amigo da família, como se fosse um parente, entende? Ela aí é que eu acho que a minha mãe também achava que ela ajudou muito a minha saúde, que eu tive uma pneumonia dupla logo em seguida, e eu escapei com o negócio. Outra coisa, naquele negócio tudo atrasado que era aquilo lá, só tinha entendido e feiticeiro, você está entendendo como é que não era fácil. Eu acho que não é bem isso não. Como se proceder com mulheres, mães, que tratam seus filhos e filhas, adolescentes, como se fossem eternas crianças? Você acha que devemos conversar com pré-adolescente de uma forma direta e sincera, sem meios termos, mostrando exemplos teóticos? Primeira coisa, para conversar com as mães, é mostrar para elas o que é a maternagem e o que é o processo da síndrome, entende, do infantilismo. E conversar com os pré-adolescentes, eu sou favorável a amadurecer a pessoa, quanto mais depressa, melhor. Eu sou contra esse negócio da psicologia, que deve conservar a criança, eterna criança, porque se inculcar, amanhã o negócio vai ser pior. A gente não precisa de inculcar. O problema todo é esclarecer. Mas esclarecer vale a pena, inculcar não. Então, vale a pena mostrar a realidade, que o processo da maturidade é superior à infância, à adolescência, à bobajada. O que você acha dos jovens que pensam ser a única responsabilidade deles o estudo? Eu acho o seguinte, ainda é besteira. Precisa de ver primeiro a idade que você está chamando. Jovens. Jovem pode ser muita idade. Se ele é um pouquinho mais maduro, o estudo só é bobagem, não é só isso não. Não devemos dar nenhuma outra responsabilidade? Sim, precisa ter uma porção. Eu acho que essas coisas devem começar até mais cedo. Mas, você sabe, a minha opinião, eu sou voto vencido nessas coisas, porque todo mundo acha que criança não deve trabalhar, que não sei o quê. Mas é que eles falam isso por causa do abuso que tem das crianças, em parte eles têm razão. Precisa de olhar. É muita gente escravizando criança. Por quê? Para os adultos é mais fácil escravizar a criança do que outro adulto. O problema todo é de escravatura, escravagismo. Valdo, hoje foi tocada a questão da dragona, esse sinal que se tem no braço, até já mostrou aqui, que aquela pessoa de Nova York já falou, até perguntou se você tinha. Eu ainda não entendi direito o significado, tem a ver com parapsiquismo, etc. Mas... Tem a ver com aquele negócio, isso não é para você. É a mesma coisa, a linha é a mesma. As mensagens que eu recebi, o processo disso não é para você, as dragonas, a hora que eu descobri que eu tinha macrosoma, tudo é o dossiê, sabe? Os autos, quer dizer, é o mesmo. Entende? Tudo é um assunto só. E é de nascença essa dragona. Então eu vi, falei, não, eu tenho um negócio para fazer, eu tenho que fazer isso que eu vim fazer, não tem jeito.
Agora, para ficar sabendo dessas coisas todas, isso não foi gratuito, isso tem um preço. Agora, você não sabe como é que promoveram isso em você? Foi promovido já antes? Não, isso aí foi porque eles viram que era o jeito de evitar qualquer desvio do meu lado. Está entendendo? A situação toda foi essa. E eu mesmo topei isso tudo. Eu, com o tempo, eu comecei a lembrar de uma opção de coisa que foi feita. Agora, algumas coisas dessas foi feito lá no Pombal. Pombal. Professor. Eu lembro disso. Aqui em cima, na letra B. Sim. Oi. São duas questões. Uma é com relação ao que a Magali iniciou, questão do curso intermissivo. Durante as aulas de Conscienciologia, os professores aqui podem também ajudar nesse aspecto. A gente vê que tem aquele grupo lá de 10 pessoas, 15 pessoas, que semanalmente vai tendo as aulas, e que às vezes é na última aula que a pessoa vai se manifestar e vai começar a ter algum tipo de relação mais estreita com essas ideias. E tem pessoas que você identifica que mais cedo já tem uma relação, porque já trazem todo um aporte, especialmente os jovens. Como é que a gente pode, além da análise das colocações, identificar, captar isso de uma maneira mais rápida? Porque às vezes não se tem lá um CIP inteiro, uma aula mais longa. O ideal é você colocar a pessoa para falar alguma coisa, para ela mostrar o que ela veio, okay, a posição dela. Arranjar um jeito dela se manifestar publicamente para a Assembleia, alguma coisa. Durante a aula mesmo. É isso que eu sempre falei, não tem outra saída para isso. Tá. Tirar a pessoa do mutismo. O problema é extrair a consciência do mutismo. Então, faz umas brincadeiras, fala umas verdades na cara, mas tudo sorrindo e tal. Mas assim, vem cá, você é autista? Umas coisas assim. Chama atenção. O que há? Seu laringochaca está caronchado? Uns troços desse jeito. Põe a pessoa para frente. E outra coisa, uma boa coisa é explicar o que é a normoversão, a extroversão e a introversão. Entendeu? Sim. E dizer que o ideal é a pessoa ter as três coisas dependendo da hora. Isso aí que é importante. Agora, não ficar na introversão, que é o pior que tem. Entende? Que a pessoa, ela só evolui em contato com os outros. Então, ela tem que ter uma comunicação. Se ela vira autista, acabou a evolução. Ela perde a opção. Às Então, vezes... isso tudo a gente tem que explicar. Quando você explica nesse nível, geralmente as pessoas acertam. Mas veja, tem gente que vem aqui para Foz, que é adulto, já tem mais de 30, 40 anos, e às vezes passa 1 ano, 2 anos, até que desabrocha. É um problema. Isso tudo tem. E não adianta, eu mesmo falo, tal, com calma. Agora, eu vejo o seguinte, nesses casos, quando a pessoa é de mais de idade, a situação é mais difícil porque tem os prolegômenos de fora. É o processo externo, as molduras. Então, a vida tem que estar assentada, não pode ter muita preocupação maior, porque se tem, a pessoa inibe. Ela ainda quer resolver aquilo para depois pegar o negócio. Entendeu? Ela não se sente com segurança. Na realidade, a pessoa tem todas as informações, só falta mesmo ela dar o passo Ela é para fazer o link. teoricona, é o que eu chamo. Uma das coisas que eu chamo para a pessoa é o seguinte, vem cá, você é teoricão? Sim. Outra coisa também que eu chamo é o seguinte, eu falo para a pessoa, vem cá, você é egoísta? Você quer um conhecimento só para você? Isso tudo são processos da impacto-terapia que eu uso. Vocês já viram eu falar isso com quanta gente? Às vezes e às vezes eu faço uma piada de acordo com o nome da pessoa, ou o que ela faz, ou alguma aparência dela, envolvo para fixar, para ela não esquecer daquilo. Entendeu? Okay. Então você vinca a memória dela. Isso às vezes ajuda muito. Lógico. Uma segunda pergunta bem diferente, é uma outra área, uma dúvida que eu tenho com relação à parte de nomenclatura. Estava fazendo umas pesquisas e não seria interessante, em vez de se utilizar somatologia ou macrosomatologia, retirar a partícula to e usar somologia ou macrosomologia? Não. O somato é melhor. Somo tem uma opção de coisa que pode ser somo e chama atenção. Você sabe que o soma é até energia mesmo, mas também tem outras coisas. E tem o processo da própria matemática com soma e etc. Tal. Agora, somato, diferente. Por isso. Outra coisa,
Eu uso uma técnica que, até um certo ponto, é até da língua alemã, né? É um processo teutônico aí da história, germânico, que é fazer a palavra grande, que nós chamamos que é a palavra sentença, a palavra-chave. Agora, eu tenho outra expressão mais séria, que é a palavra parágrafo. Então, por exemplo, tem muitas palavras nossas que já têm 13 sílabas. Tem um monte com 11 sílabas. Agora, tem um verdadeiro dicionário com 10. Eu vou publicar, isso tudo vai aparecer na enciclopédia. Eu já tenho tudo lá. Agora, o que se passa? O que é uma palavra sentença, uma palavra frase, uma palavra período? Dentro dela tem uma série de afixos, sufixos, prefixos e condições que mostram uma série de pensamentos simultâneos. Então, pega essas grandonas, autoevoluciologia. Só aqui tem 3 no mínimo, que é da pessoa auto, a evolução e a logia, que é a ciência. A ciência da evolução sua, da sua evolução. Então, veja, é uma frase. Em vez de eu falar a ciência da sua própria evolução, ou da sua evolução pessoal, eu falo autoevoluciologia. Agora, com isso, a gente já está acertando a situação para o povo pensar com concisão quando precisa. Agora, veja, é um paradoxo. Eu faço uma palavra grande para a pessoa aprender a fazer a concisão. Vocês estão entendendo bem, não? Mas é. Então, veja, uma palavra sesquipedal, que é o nome disso, sesquipedal. Uma palavra sesquipedal, se ela é bem feita, se ela é bem constituída, se ela é bem cunhada, se é um acrônimo, por exemplo, como a maioria dos que eu faço, ela é concisa. Agora, é um paradoxo, você vai falar uma coisa dessa, o cara vai te xingar aí na cara. Professor, seria... Uma palavra dessa concisa, que loucura é essa? Mas é. Seria a síntese do confort. Hein? Ajuda a fixar. Agora, por exemplo, outra coisa séria aí, Fafá, que seria bom você pensar. É a hora que eu uso várias formas, e não uma só. Então, por exemplo, conformática, conformatologia. Então, você escolhe, o que você quer? Você quer uma pequena? O problema é seu. Soma, somática, somatologia. Você escolhe o que você quer. O problema é seu. Agora, então, nós vamos fazer isso para tudo, mas eu vou colocar as grandes como sendo de cabeceira, que é a base de tudo, porque elas fazem mais síntese e mostram o que interessa. Agora, outra coisa. Eu descobri muito cedo que eu não devia me preocupar com isso e não me incomodar com a opinião dos outros, nem com a opinião pública a respeito do processo do meu estilo, porque ele sempre iria criar problema. Ou senão, eu ia ser medíocre igual todo mundo aí, não ia colocar as coisas todas e os pingos nos is. Eu estou procurando colocar os pingos nos is, das coisas todas, e usando todas as expressões, a partir do idioma português, usando os outros idiomas mais próximos, que eu vejo que tem valor. Então, eu pego aquilo que pode. Agora, fazendo um processo múltiplo. Eu sou multípero, eu não sou uníparo. Você está entendendo? O meu parto é de prole extensa. Ele não é para ser de um primogênito apenas. Entendeu isso? Em matéria de ideia. Então, veja, dentro da verponologia, isso ajuda demais. A ideia nova, a ideia original, a coisa nova. Então, a gente pode estudar isso mais seriamente, tal. O negócio muda. Professor, o senhor falou dessa dificuldade das pessoas quando querem resolver uma questão para depois começar a outra. Isso seria o contrário de levar direito. A minha pergunta veja, como levar direito... A primeira coisa você tem que localizar por que a pessoa pensa daquele jeito. Compartimentado. A primeira coisa, ela veio para cá. Então, às vezes, ela ainda não acertou aquilo que ela quer. Ela já tem um emprego, ela já está recebendo alguma coisa, mas ela não tem o pé de meia. Então, ela acha que só quando ela tiver um pé de meia, que ela pode ficar por cima, que ela quer se manifestar publicamente. Isso é uma pena. Tem muita gente que você deve estar encontrando lá assim. Eles não sabem fazer a divisão de atenção do ponto de vista social. Entendeu? A prioridade. Falta prioridade.
Agora, por exemplo, eu já sei dessa história, todo mundo que chega aqui a primeira vez, eu falo assim, esqueça o holociclo, arranja primeiro sua vida, assenta a poeira primeiro. Qual que é a poeira? Veja onde é que você vai ficar, o que você vai fazer, e o pé de meia que você vai começar a ter. A hora que isso assentar, veja que horários que sobraram. Aí você pensa na conscienciologia. Todo mundo vem para cá, eu falo isso, desde que eu vim para cá, seriamente. Nesses 15 anos, praticamente, nós estamos falando disso o tempo todo. Agora, vejo isso, não tem outra saída, não. O recurso é esse mesmo, é o melhor. E outra coisa, tem gente, muitos desses que vêm e depois vão embora, é porque eles não conseguiram chegar nesse nível que ia dar uma tranquilidade íntima, uma pacificação maior para eles. É porque leva para toda atividade, leva o peso, não separa em blocos, não Agora, separa. não, mas um problema que você deve lembrar, muito sério, que ela também deve lembrar, é o seguinte. Quando a pessoa chega nesse nível e ela reclama de alguma moldura que está faltando para ela, você fala assim, se você souber dividir as suas atenções e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, uma coisa ajuda a outra. Então você vai obter o seu pé de meia também, se você tiver mais lucidez, claro, com aquilo que você vai alcançar aqui. Mas isso só pode alcançar depois que a pessoa assentou a poeira. O que é assentar a poeira? Ela ter alguma ocupação fixa e rentável, alguma coisa que ela possa sobreviver nessa história. Porque sem isso, não vai. Uma pessoa que está preocupada com os tostões no fim do mês, ela não tem mental soma livre, não tem jeito. É a mesma coisa, uma pessoa que está com fome, ela não pensa direito. Então, é necessário o gastrosoma e a algibeira, que é o órgão mais sensível do corpo humano. Se isso aí não estiver assentado, não vai. Eu pensei essas coisas todas comigo. A hora que eu cheguei, que estava entrando na minha execução, eu já tinha 1 milhão daquilo que eu precisava, para não pensar em mais nada, e dar uma banana para todo mundo. Porque eu sempre combati a opinião pública. Como é que eu vou combater a opinião pública se eu não tiver um pé de meia? Eu vou depender dos outros, qualquer coisa, vou ter que pedir dinheiro emprestado em alguém? Eu nunca fiz isso. Como é que fica? Só quando não tem outra situação mesmo, e é uma coisa rápida. Entendeu? Isso aqui é o ideal. Agora, eu vi isso muito cedo. Todas essas, o que era essencial, o que é o prioritário, o que é o ideal, o que é o melhor. Eu vi as coisas muito cedo. Agora, eu sei, é duro quando a pessoa não alcançou isso, e aquilo era o anelo dela, era o sonho de consumo, era, entende, tudo que ela estava ajudando, ou querendo, ou sonhando. Isso é duro, quando a pessoa não tem. Então, na pessoa mais de idade, isso pesa muito na balança, não adianta. Agora, a maioria é igual esse nosso amigo que falou aqui, ó, você viu aquela pergunta aí dele, falando que conheceu há tanto tempo, mas que agora que voltou, que não sei o quê. Tudo é assim. Tem tudo disso. É a vida. Agora, nós temos a dificuldade enorme de fazer o atalho. Por quê? O atalho é uma coisa complexa e paradoxal. Se o atalho fosse bom, ele seria o caminho normal. Como ele é um caminho anormal, ele exige mais quando ele é factível, quando ele é execuível. Quando você pode fazer um atalho, é porque precisa de muita inteligência, porque você está acima de tudo, você está fazendo uma exceção. Isso é um processo quase sempre genial. De modo que o shortcut, sabe? Shortcut, você cortar o caminho, entende? Diminuir o trabalho. Entende? Economizar a situação, não é fácil. Professor. Isso é que é o atalho. Vou entrar aqui em cima. Voltando à questão da dragona, o professor sempre frisa a questão do processo parapsíquico na dragona e nas marcas de nascença, em geral. Isso é extensível às marcas de nascença, em geral? Não. São só aquelas que têm razão, porque a maioria, qualquer parto mais alterado, pode dar uma marca aí na pessoa. Por exemplo, escuta, eu tenho a dragona aqui, tem a marca aqui.
Você ainda não viu na minha cabeça como é que é? Tudo rachado, aqui está marcado. Agora veja, isso aqui não é dragona. Isso aqui é marca de nascença, birthmark, mas na hora que eu nasci, foi feito por causa do trauma da turquês. Me tiraram na base do alicate. Além da dragona, existem outros marcas de nascença que podem ser parapsíquicos? Tem algumas coisas. Você tem que ver depois, quando sair a dragona aí, você vai ver, eu estou falando uma opção de coisa. E tem um outro verbete também que eu falo nesse assunto, processo parapsíquico, mais extenso. É preciso ver se ele está nessa cambulhada lá de 20, nessa listagem. Eu só sei que a dragona está porque eu fiz isso ontem. Essas marcas têm também um processo do vínculo holomnemônico? Como é que é? Essas marcas têm relação com o vínculo holomnemônico? Sem dúvida, né? Isso tudo tem, né? Processo da memória, não há dúvida, tudo tem. Agora, veja, esse problema, eu poderia falar, as minhas dragonas teriam relação com a minha retrocognição? A minha dragona tem alguma relação com o mental soma? Agora, eu sou uma cobaia para vocês. Mas eu agora então viro para você e falo assim, antes de ser cobaia de vocês, eu sou cobaia das consciex, dos amparadores. Raciocina. Vocês vão me entender. Então, eles colocaram em mim alguns sinais que é para chancelar o que eu tenho que falar para vocês. Para eles é muito importante. É o serviço que eles fizeram. Então, por exemplo, as dragonas é um produto de amparador. O sinal na minha nuca é produto do parto. Você está entendendo o que quer dizer? E por aí vai. Tem uma série de condições nesse sentido. Então, estudando isso, a gente está estudando a paratecnologia, a paragenética em parte. Você está estudando e outra coisa, com visão atrás do morro, curva e dos bastidores. E olha lá, são das coisas mais avançadas que tem. Por isso que eu quero colocar esses dados todos dentro daquele livro, que talvez eu publique aí, aside, quer dizer, lateralmente com a enciclopédia, sobre os megafenômenos, a megafenomenologia, que isso aí é avançado. Agora, o melhor da história que eu falo, viu, Cláudio? É bom a gente falar isso, vocês vão ver depois. Que eu já tenho uns 3 ou 4 verbetes sobre esse assunto, mas ainda não trouxe nenhum. Parece que o primeiro que vem aí é o Dragonas. Então, eu digo o seguinte, tenha isso, leitor ou leitora, na condição de mera hipótese de tentativa. Você sabe o que é hipótese de tentativa? É aquela primeira que tem, que você não julga com nada, você está só assuntando, está aparpando, está pondo a mão para ver. Então eu falo assim, leva aí sempre a conta de hipótese. Tudo é hipótese, hipótese de tentativa. E esqueça. Se você não está de acordo, esqueça que o assunto existe. Agora, isso eu falei, num deles. Agora, no outro eu falei assim, pois é, vocês têm tudo isso na base de uma hipótese de tentativa, mas lembre-se, quem já entende do assunto já não é mais hipótese de tentativa. Cresça e apareça, o problema é seu, o que você quer? Você está entendendo como é que é? Eu jogo de um lado e do outro, eu mostro a realidade, o que tem. Por exemplo, para mim, nada disso é hipótese de tentativa, eu já sei um monte de coisa, muito mais do que isso que eu estou falando. Você está entendendo? E isso já me ajudou demais na minha vida. Aonde que é que ajudou mais? Naquilo que eu chamo lá o processo da autoconvicção. Gente, a coisa mais brava que tem nessa vida humana aqui é você ter convicção de alguma coisa. Ainda mais com essa vida moderna, cheia de estímulo de tudo quanto é jeito, o processo de comunicação adoidado que tem. Você tem uma convicção das coisas, você saber o que é. E outra coisa, você ter convicção de parapsiquismo que está acima da média, que não é do dia a dia, que o Zeitgeist está contra isso, que ectoplasmia é piada. Como é que fica? Você tem que ter por você. Então aí você não precisa de roncar papo, você está entendendo? Não precisa de ter o bicotério para estar expondo, deixa para lá, não interessa. Você já superou isso. Vamos ver qual é o próximo passo. O povo está lá para trás, não me interessa, eu quero ver lá. Aí, então, eu descubro o transmentor, descubro o serenão,
Você está entendendo? Descubra o processo da dispersidade, que é o que interessa. O mais. Você está entendendo o problema da banana technique, a técnica, como é que é? A esnobação real do assunto? Só uma coisinha, você falou assim, uma pergunta, será que tem a ver com retrocognição ou aumentação? Mas tem a ver? É. Tem a ver? Tudo isso tem que olhar, a pessoa tem que examinar e ver. Mas para você tem a convicção disso? Pois é, não, eu tenho convicção hoje por causa da retrocognição, porque a hora que você vai puxando a meada, você vai desenvolvendo. Parapsiquismo é pouco a pouco. Vai por etapas, é devagar, você tem que vivenciar aquilo. Não é fácil. Agora, vai chegando um certo ponto que você domina aquilo. Agora, eu mesmo acho que eu fui ajudado demais, principalmente pela monja, pelos amparadores, o próprio enumerador, mais tarde, uns anos depois, pelo próprio Talmal, eles me ajudaram demais a ter essa convicção da vivência direta. Por exemplo, o próprio EM, eu devo muita coisa a ele, porque o EM foi um produto de bico. O meu casamento foi bico, o EM foi bico. Você sabe o que é bico? Junto da sua profissão, você tem os seus bicos. Entende? É o extra proex que a gente fala, e eu já expliquei isso muito aí para vocês. É o extra proex. Agora, por exemplo, o EM foi bico. Meus processos de pré-mãe, que é o EM, foi. Mas o personalidade consecutiva também, bico. Tem um monte. Eu até agora ainda não tenho nil obsta para colocar todos eles na enciclopédia. Eu vou pôr aos poucos. Ao passo que você vai explicando uma parte, você pode explicar a outra, porque se eu adiantar muito colocar o carro dentro dos bois, em vez de ajudar vocês, vai complicar a cabeça de vocês. Aí vocês vão achar que eu estou meio piradão. Como é que é? São. Não, é o bicotério, como o povo fala. Né? O problema todo é esse. Vocês não podem ir no meu bicotério. Faça a sua experiência. O nome é princípio da descrença. A ciência é descrenciologia. Por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 17 votos online, 12 perguntas respondidas online, 19 perguntas presenciais, 59 assinaturas no livro de presença, 5 praticantes da técnica da INVEX. Teremos hoje os seguintes recados. A Natália, o Censo, da Unicim. Lilian, acoplamentário. Márcio, segurança e estacionamento, Cognópolis. Simone, pela Conscius. Teremos 4 verbetes para eleição. Arbitrariedade somática. Efeito, enumeração generalizada e equívoco. Boa tarde, pessoal. Eu queria lembrar vocês que ainda estamos recebendo os formulários do censo. Sim, o censo é de vital importância para o planejamento estratégico da nossa Cognópolis, da nossa cidade. E para os teletertulianos que ainda não pegaram, hoje vou estar das 17 às 20 horas na Expo Conscienciologia, lá no shopping. E todos os dias aqui na tertúlia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Nos dias 17, 18 e 19 de julho, a gente vai ter mais um acoplamentário. A temática vai ser sobre anticonflituosidade, com os epicons Moacir Gonçalves e Alcir Alves. Todos aqueles interessados nessa temática de anticonflituosidade, desperticidade, questões das emoções equilibradas, harmonia íntima, falem com a equipe do acoplamentário, tá? Então vamos vivenciar juntos aí essa experiência do acoplamentário. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu tenho um recado importante, principalmente para as pessoas que moram aqui em Foz do Iguaçu e as que utilizam veículos, né, aqui no campus, tanto do SEEC quanto no discernimento. Nós estamos implantando alguns controles na entrada, tanto do discernimento quanto do SEEC. Então é importante que vocês providenciem, para aqueles que têm veículos, o crachá ou o passe do veículo. Né? Esse cadastro já foi enviado por e-mail para vocês. Se alguém ainda não recebeu esse e-mail, pode enviar um e-mail para gerência@discernimentum.com.br.
Procure, então, agilizar isso. Nós temos o prazo até dia 5, agora, domingo, para finalizar esse cadastro. Tá? Sábado e domingo, aqui no tertuliário, na entrada, nós vamos ter a possibilidade também da pessoa pegar esses cadastros para serem feitos manualmente, para aqueles que tiverem alguma dificuldade via internet. Ok? Qualquer dúvida, entre em contato com a Andréia Teixeira, nesse e-mail que eu falei para vocês, vou repetir, gerência@discernimentum.org. Tá? Obrigado. Bom, nós estamos aqui, né, eu e a minha amiga Jamile, para fazer um convite pela Conscius, mas primeiro eu gostaria que a Jamile contasse uma história aqui para vocês, bem rapidinho. Bom, pessoal, eu fui convidada para dar um depoimento sobre Consim Cobaia, a minha experiência, né, de passar por essa fase aí no Recim, e para mim tem me ajudado muito enfrentar algumas dificuldades e até assumir alguns trafores meus. Justamente eu estou aqui até enfrentando uma dificuldade de falar em público e de me expor, e isso em decorrência de um Consim Cobaia que eu passei essa semana. Então está me ajudando muito, e eu acho que todos que passam por lá também verificam essa grande auxílio na sua reflexão, na sua caminhada evolutiva. Então, estou querendo passar essa mensagem para vocês, que vale a pena passar pelo Consim Cobaia, e agora a Conscius vai ter o curso voluntário Cobaia, e vai aí colocar à disposição para quem quiser enfrentar também as suas dificuldades e seus trafores. O foco justamente é nos megas trafores, enquanto voluntários da Conscienciologia. O curso vai ocorrer de 24 a 26 de julho. Estão todos convidados. As inscrições podem falar comigo aqui na saída ou ali na recepção do CAEC. Tá? Vamos assumir nossos trafores para ajudar mais o que nós viemos fazer aqui enquanto Maxi Proex. Para amanhã teremos verbete enumeração generalizada, que ganhou com 13 votos. Obrigado, uma boa tarde.